Nos últimos 15 anos, eu peguei tudo que eu aprendi sobre comunicação oratória e sistematizei em um método que é patenteado nosso, e no mundo usa isso só a gente, que são os 3 Cs da comunicação. Vou dar uma dica pra todo mundo que quer ser palestrante, tá? Porque tá agora na moda. Todo mundo quer ter palco. Só que tem gente que quer ter palco sem ter história. Tá muito em voga esse tema de empreendedor de palco. Que, poxa, todo mundo tá ganhando dinheiro com isso aí, então eu vou lá também. Só que às vezes a pessoa tá muito verde. Ela não teve uma vivência e ela já quer inspirar pessoas e compartilhar a história que ela nem viveu. Tenha um comercial de 30 segundos. O que é um comercial de 30 segundos? É quando você consegue, de forma rápida, falar o que você faz, qual que é a sua autoridade para fazer isso e qual que é a importância disso. Agora sem pressão, agora é minha vez. mas manda lá o recado de por que as pessoas deveriam contratar a sua palestra. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, um encontro de gerações. E hoje a gente vai falar sobre a arte de tornar comum a comunicação, a oratória, debates com o professor de oratória, Giovanni Begossi, que é também escritor, palestrante, que treina empresários, figuras públicas e tem um canal muito legal no YouTube que eu assisto bastante. E vamos falar sobre a importância, né, da comunicação. Eu sou Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou Leda Nagli, jornalista. Muito Eu fiquei bem-vindo. muito emocionado, porque acho que foi a primeira vez que eu fui descrito como escritor. Tô lançando um livro. Não, Giovanni Begossi, inclusive ele é escritor. Ó, já fiquei super feliz. Então, gratidão pelo convite. Pessoal, Duda, eu acompanho. Faz um tempo a gente se esbarrou no digital, fizemos uma live juntos. E desde então fiquei seu fã da sua história, da sua comunicação. Então, uma honra de verdade estar aqui. Vai ser um papo bem prazeroso. Obrigado. Eu posso dizer que eu aprendi em casa desde cedo também com a referência. Ledinha já está na comunicação como profissional do jornalismo, da comunicação há quanto tempo? 50 anos. 50 anos de comunicação. Acho que ela entende alguma coisa. Tem as manhas, né? Não muito. Só orgânica, comunicação orgânica. Não, mas a arte de conversar, de entrevistar, é uma arte... Isso aí eu acho que você meio que nasce com isso. Não sei. Mas vamos saber do Giovanni como é que ele chegou aqui, né? Como é que você se encantou por esse caminho? Olha, da oratória, da comunicação. Você falou que as pessoas nascem com isso. Eu não sei se eu nasci com isso, porque na minha adolescência, que foi a época mais difícil da minha vida, eu era um nerd antissocial. Eu era uma pessoa que não tinha amigos. Eu não tinha uma personalidade agradável. Eu nunca tinha nem beijado na boca. Eu sofria bullying. Eu não era nem chamado para os aniversários dos colegas de turma. Então esse era o nível. E eu ficava trancado no quarto, ficava jogando videogame. Sabe aquele videogame portátil, Game Boy? No intervalo da aula, todo mundo saía pro recreio e ficava na sala jogando. Porque eu falava, vou fazer o que lá? E eu não gostava muito da minha vida. Aí eu via as pessoas que eram mais sorridentes, mais extrovertidas. Eu falava, poxa, parece que elas são mais felizes. Parece que elas gostam mais da vida que elas têm. O que elas têm que eu não tenho? Eu não aguento mais, quero mudar, chega. E aí aconteceu uma coisa que mudou a minha vida. Que inclusive o Duda vai gostar de saber. Eu entrei no teatro. Então, 2 aninhos de teatro no ensino médio mudaram a minha vida. Poxa, grupo de teatro no ensino médio, sabe? Não foi nada. Mas isso fez eu perder o medo de palco. Ficar mais espontâneo, ficar mais leve e saber realmente me comunicar. Minha vida mudou da água pro vinho. De repente eu tinha amigos. De repente eu tinha uma namorada. De repente eu era capitão do time de basquete. Então minha vida mudou completamente. E daí veio um insight. Hoje em dia eu sei que é Deus. Então assim, quando sempre eu falava, aí veio um insight, Deus colocou isso na minha cabeça. Me veio esse insight que Deus colocou na minha cabeça de que, peraí, eu estudei um pouquinho de comunicação. 2 anos de teatro. E a minha vida mudou tanto assim. E se eu continuar estudando comunicação, até onde isso pode me levar? E aí acabou se iniciando uma jornada que dura 15 anos, que nesses 15 anos eu fiz 2 anos de teatro. Fiz 6 anos de um esporte chamado debate competitivo de argumentação e oratória. Acabei ganhando mais de 20 prêmios de debate em 3 línguas. Virei bicampeão brasileiro de oratória. Fiz Toastmasters lá em Portugal com um clubinho de oratória. Fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Então, eu pagando pra fazer. Então, assim, tem gente que não fez um. Eu fiz 10. Na época que eu não queria ser profissional de oratória. Eu queria ser advogado. Eu me formei e virei advogado. Porque algo já me dizia assim, peraí. Se eu ficar bem no que falar,
que é argumentação, pensamento crítico, capacidade de análise e ficar bom no como falar, que é a oratória, cara, eu vou ficar imbatível. E foi seguindo essa intuição, ó, Deus aí surgiu de novo, foi surgindo essa intuição que foi seguindo essa jornada. Eis que, em 2021, eu estou sendo advogado em São Paulo. Quando eu vim ser advogado em São Paulo, eu pensei assim, poxa, eu me formei em Direito como melhor aluno da turma, recebi uma medalha de uma faculdade federal, eu tive intercâmbio na Europa, Universidade de Coimbra, a mais antiga de Portugal. Aí eu falei assim, o mercado de trabalho vai me amar. Eu vou ser o Schultz, o Harvey Specter da vida real. Eu pensei que eu ia ser o cara. E aí eu morava em Natal, Rio Grande do Norte, e eu falei, vou pra São Paulo, porque São Paulo é um negócio. Aí os meus professores lá já falaram, ó, Giovanni, São Paulo o ritmo é outro. Nem todo mundo se adapta com ser advogado em São Paulo. Eu falei, eu sou o melhor aluno da turma. Oxe, vem, eu consigo. Amigo, cheguei aqui, não durei 3 meses. Eu tiro o chapéu pra quem é advogado de São Paulo. Ó, você que é advogado de São Paulo, tira o chapéu pra você. Porque, gente, que carga de trabalho é essa? É um negócio muito louco. Era muito, muito trabalho. E sabe qual que é o pior? Não era nem a carga de trabalho, é que eu não me identificava. Eu não sentia que eu tava fazendo o que era pra eu fazer. Só que, eu não sei se vocês já passaram por isso. É a coisa da vocação, né? Que a gente fala muito, né? A vocação. Eu não sei se vocês já passaram por isso, que quando você muda de ambiente... Poxa, sei lá, tô em outra cidade, ou tô em outro apartamento. Quando você muda de ambiente, parece que dá um estímulo para você iniciar novos projetos. E aí, quando eu me mudei de Natal para São Paulo, eu falei, cara, e se eu tirar um projeto do papel que é ensinar comunicação nas redes sociais? Porque eu olhei para trás e falei, eu acho que eu estudei mais oratória que direito nesses últimos anos. E se eu começar a compartilhar esse conhecimento para quem precisa? Abril de 2021, eu abri o meu perfil no Instagram, era fechado. Fiz meu primeiro vídeo, minha primeira live. Nossa senhora, era 3 salvamentos, 2 curtidas em cada post. Eu cheguei a fazer live para 0 pessoas. Eu já fiz lançamento de 0 vendas. Então, assim, eu passei por um deserto real no digital. Não foi fácil, não. Eis que, em maio de 2021, eu tomo a decisão mais difícil da minha vida, que é sair da advocacia, a profissão que eu me preparei durante 6 anos, para mergulhar de cabeça no digital. Sendo que eu não tinha nem resultado. Foi só puramente na intuição. Foi assim, cara, quer saber de uma? Eu acho que é isso aqui, eu vou lá. Em dezembro de 21, nasce o El Professor da Oratória, que é esse branding que eu uso hoje. Não sei se você viu essa série. Hoje você não tá com a máscara no... Eu parei de usar, Parou, eu tô né? menos hoje. Mas que você viu essa aquela série? La Casa de Papel? Não viu? Não O vi. Duda viu? Eu tive a fase, assisti acho que 2 ou 3 temporadas, assim. Você lembra do professor? Lógico, marcou, porque foi aquela coisa do lançamento mundial, né, da série da Netflix, assim, todo mundo acompanhou a série, como se fossem as novelas sei lá, dos anos 90 que paravam o Brasil. Essa série fez isso mundialmente, assim. E tem um jeito de novela, né? E essa série da Netflix virou a mais vista do mundo naquela época, depois foi passado por Round 6. E, por coincidência do universo, pelo menos as pessoas me comparam muito a aparência com o personagem principal dessa série, que é o Professor. Então, La Casa de Papel tem um personagem chamado Professor. Gente, dezembro de 2017 lançou essa série. Essa ideia de você pegar e virar o professor foi uma ideia sua? Não, foi uma pessoa que me deu esse insight. Então, assim, dezembro de 2017 lançou essa série. Em janeiro de 2018, minha vida muda. Eu sou estudante de direito ainda, a galera me para na rua. Nossa, você parece muito o professor da casa. Tipo assim, do nada. E eu nunca nem achei tão parecido, tá? Mas a galera parava. 2021, eu ali tateando ainda, sem sucesso no digital. Caramba, como é que eu consigo? Uma pessoa chega pra mim e fala, Giovanni, tu é bicampeão brasileiro de oratória, né? Sou. Falam que você parece com o professor La Casa de Papel, né? Falam. Se você juntar essas 2 coisas. Aí peraí, isso aí faz sentido. Aí eu criei o El Professor da Oratória, comecei a brincar com esse branding, e aí a gente viralizou em 2022, ganhamos mais de 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Aí eu fui parar no Pânico, no De Noite, no Inteligência Limitada, fui 3 vezes pro PrimoCast, 3 vezes pro Sócio Podcast, saí de fazer lançamento de 0 vendas para lançamento de 7 dígitos, comecei a atender vários influencers de personalidades, mas acho que a grande sacada, assim, foi... Eu não estaria aqui, né? Você perguntou, pô, como é que você parou aqui na nossa mesa pra gente conversar? Eu não teria vindo parar aqui se eu tivesse ligado pra opinião dos outros. Porque, assim, eu fui criticado ao longo de todo o caminho.
Quando eu pensei em sair da advocacia. Quando eu saí da advocacia e comecei a produzir conteúdo de oratória na internet, muita gente que me conhecia falava, nossa, o Giovanni ficou louco. Ele foi para São Paulo para ser advogado, do nada ele tá ensinando comunicação. Nossa, tadinho. Ele tinha um futuro tão brilhante no direito, virou coach, virou vendedor de curso. Então, assim, criticar. Aí, quando eu comecei a usar o Professor da Casa de Papel, nossa, que ridículo. Nossa, olha, passando vergonha na internet. Ai, tá fingindo ser um personagem. Gente, eu não finjo ser personagem nenhum, tá? Só falam que eu pareço. Eu brinco com esse branding. Eu sou eu. E toda hora criticando. Aí, depois que a gente viralizou, aí o pessoal fala, pô, o cara foi genial no marketing, foi genial no branding. Por quê? Porque louco sem resultado é louco. E louco com resultado é gênio. Então, se você tem um projeto que você quer tirar do papel, não ligue pra opinião dos outros, porque só vão te aplaudir quando der certo. E a consistência faz toda a diferença também, né? Louco com sucesso. É boa sacada essa. É isso mesmo. Agora, quem é que sustentou quando você deixou o direito e ficou no digital e não tinha sucesso? Quem sustentou? Quem pagou os boletos? Meu segundo trabalho. Então, na época que eu era advogado, eu tinha um segundo trabalho part-time como... Poucas pessoas sabem disso, tá? Professor de debates e oratória para crianças chinesas em inglês. É meio louco. Caramba, Então, assim, que loucura. Uma empresa da China me contratou para dar aula online de oratória para crianças. E era debate e oratória. Uma empresa da China? Da China. Eles treinam as crianças em oratória e debate. Desde os 7, 8, 9 até adolescentes. Ah, legal, porque a minha filha tem 6,5, já já dá esse insight ali para saber quando é que eu já posso começar a treiná-la com essa cabeça. Claro, eu já treino, né? Já treino normalmente, mas ela faz aulas de leitura, na escola deve ter, porque a escola dela é gringa. Ela tá fazendo aula de leitura rápida? Não, ainda não, só de leitura normal, porque ela estuda em escola internacional e aí... e escola internacional tem mais essa cabeça de prova oral, debate, que aqui no Brasil não é tão muito forte, legal, né? Isso que eu ia te perguntar. Ainda mais que o ChatGPT agora, cara, você tem que testar o que a pessoa sabe no convencimento, não é só, pô, me faz um trabalho escrito, a pessoa vai fazer no ChatGPT. No Cloud, né? Mas digo assim, é uma coisa, uma habilidade universal que quem domina leva uma vantagem enorme, né? De saber falar, saber defender seu ponto de vista. Mas nas escolas brasileiras não tem tanto isso. Na tua época tinha a prova oral, você fazia discurso, lia em voz alta na sala? Não. Eu acho que nunca teve isso no Brasil, no ensino brasileiro. Porque em filme a gente vê muito, né? Já assistiu aquele filme O Grande Debate? O Grande Tem Debate. Tem o Denzel Washington. É clássico. Que mostra um pouquinho desse mundo do debate competitivo. É uma pequena universidade de negros dos Estados Unidos que acaba vencendo a Harvard, que é a grande campeã. Mas esse negócio da escola é um dos pontos que eu trago no meu livro. Porque no começo do livro, Como Fala Bem Ficar Rico, eu analiso a pandemia comunicacional que a gente vive. Então, eu faço o seguinte raciocínio. Comunicação e oratória são as habilidades mais importantes e lucrativas do mundo, por quê? 85% do dinheiro que a gente recebe na vida tem a ver com a habilidade de causar uma boa primeira impressão, com estabelecer uma relação de confiança, com se vender, com... Poxa, engenharia social, rapport, networking, comunicação. E 15% é habilidade técnica. É o que você aprendeu a fazer lá na faculdade. Mas, além disso, comunicação também é importante para você conquistar o amor da sua vida. Também é importante para você ter um ciclo de amigos que está diretamente vinculado à sua felicidade. Então, peraí. Se comunicação, oratória, carisma, persuasão são habilidades tão estratégicas, angulares, que quando você aprende, desbloqueia tudo na sua vida, por que a gente não aprende mais sobre isso? Tem um livro bem legal, que é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Não sei se vocês já viram. Pronto. Ele faz uma argumentação que é assim. Qual que é a proposta do livro, né? O Napoleão entrevistando o diabo. Ele fala assim, se você quisesse dominar o mundo, como que você faria? Aí ele fala, olha, eu começaria pegando as crianças e eu abarrotaria o cérebro delas com um monte de informação específica, porque quando você está colocando tijoladas de conhecimento específico e sem utilidade prática na cabeça delas, elas estão tão soterradas dessas informações que elas não têm tempo nem ânimo para pensar criticamente. E eu, pessoalmente, acho isso meio estranho. Eu sou bastante crítico do sistema tradicional de ensino, mas não é porque eu sou coach hater de universidade. Gente, eu fui o melhor aluno da turma, não sou hater. Só que, gente, vamos usar o raciocínio. A gente sai do ensino básico, do ensino médio.
ensino superior. Olha o nome, ensino superior. Então você é elite. E você sai tímido, travado, bloqueado. Fala assim, Giovanni, é claro que você fala bem, você fez direito, né? O advogado tem que falar bem. Toda sala de aula de todo curso vai ter gente completamente travada. Porque o ensino tradicional privilegia a decoreba de informações como complexo de Golgi, todas as organelas citoplasmáticas, o intestino da vaca, angiospermas e gimnospermas. Você decora até a tabela periódica com musiquinha. Mas comunicação, que é a habilidade que a gente usa todo dia para tudo, a gente não treina. Então, No meio de testar também, né? Testar na prova escrita, ou, sei lá, com computador, com iPads e celulares. Mas não defendendo o teu ponto de vista, porque nada contra a decoreba. Se você usar isso de uma forma interessante, você pegar aquela informação que está dentro da tua cabeça e sei lá, provar que você sabe, que a função do teste basicamente é essa, né? Testar para saber se a pessoa aprendeu, decorou aquilo. Aí ela, sei lá, usar isso de uma forma mais... Sabe um modo que é bom? Mais humana, mais Lá no intercâmbio da Universidade de Coimbra, eu adorei o modelo de prova deles. O modelo de prova é assim, ó. Gente, prova, primeiro, dissertativa. Esquece múltipla escolha. Dissertativa, você tem que argumentar. Segundo, com consulta. Fala, olha, você pode trazer os livros que você quiser. Tinha aluno que trazia carrinho de mão mesmo, cheio de livro. Olha, é com consulta. Só que é o seguinte, é uma prova extremamente difícil, extremamente longa. E se você não estudou, assim, pra um caramba... Você não tem tempo de buscar informação. Você tem que saber exatamente a informação. Buscar informação demora pra burro. Muitas vezes você não vai nem ler o livro. Você não vai nem abrir o livro. Você trouxe um monte de livro. Mas a prova é tão grande que se você parar pra ver no livro, não dá tempo. Então é esse o grau. Eu adoro isso. É com consulta, mas nem consulte. Bom, vou aproveitar aqui e vou te entregar um presente aqui do nosso podcast. Que são os suplementos da Doctors First. Ó, gente. Doctors First... É quase um trava-língua. Fala 3 vezes rápido. Doctors First, Doctors First, Doctors First. Falando em trava-língua, eu tenho um trava-língua aqui pra testar vocês. Ah, legal. Vambora. Ó, gente, que legal. Então são suplementos que a gente usa, que a gente toma. Suplementos de altíssima qualidade, ótimo custo-benefício. Nossa, eu tô precisando, viu? Que eu tô começando agora justamente a suplementar. Não suplementava antes. Ó, caramba, tem essa pegada também non-tropics, né? De aumentar a capacidade cognitiva, mental. Tá todo mundo preocupado com isso. Esse Infocus então a suplementação entra nesse sentido. Esse Infocus aqui é tipo aquela pílula do Sem Limites, lá do Bradley Cooper. Você toma, você vê tudo. Com fosfatidilcerina, colina, taurina, vários elementos que te ajudam a ter mais foco e uma capacidade mental. Lembrando que o link está aqui na descrição e no QR Code na tela. E além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First, mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou DUDA5. Então, a falta de oratória no ensino tradicional é um dos 3 motivos da pandemia comunicacional. Então, tem esse... Tem o fato de que cursos de oratória, historicamente, eram inacessíveis. Poxa, quem que tinha acesso a cursos de comunicação persuasiva? Poxa, era filho de político, filho de empresário famoso. O povo nunca teve acesso a isso. Porque não era do interesse que todo mundo soubesse transmitir ideias de forma clara, confiante e convincente. Porque daí Você acha que isso mudou? Está mudando com a revolução dos vídeos, que é um argumento bem interessante. O Chris Anderson, que é o presidente do TED atual, ele fala isso. Por que existe o TED? Qual que é o propósito? Ele comprou o TED por conta disso. Cara, imagina que riqueza que é você poder fazer um vídeo compartilhando um conhecimento e uma pessoa que tá nos rincões do mundo. O cara tá numa favela, num país do terceiro mundo, mas ele consegue, se tiver acesso à internet, ter acesso aos melhores professores do mundo. E quando você para pensar, esse compartilhamento de informação tem um resultado exponencial, porque vai desbloqueando talentos ao longo do globo. Então, acredito que a democratização da informação por meio da internet está ajudando. Mas a gente ainda tem muito desafio, ainda mais no Brasil. Mas por isso que, além de, claro, ter treinamentos para empresas e figurões, a gente tem aquele canal do YouTube que eu estava te mencionando. Porque eu recebo muita mensagem do tipo assim, Giovanni, meu filho, assim como você, sofre bullying na escola, ou então é introvertido, é antissocial. Mandei para ele os seus vídeos no YouTube e a vida dele mudou. Gratidão. Então, gerações assistem, desde os pais que estão querendo sucesso profissional até os filhos que estão querendo se desbloquear. E lá o canal do El Professor da Oratória, depois você vê lá, é um curso de oratória gratuito.
Então, gente, você não precisa nem pagar para mim, é só ir lá maratonar o YouTube. É o melhor curso de oratória que você já fez na vida. Não, e o próprio Steve Jobs também, quando ele criou todo o ecossistema ali do iOS, do iPhone, ele fez questão de colocar várias aulas de várias universidades super tradicionais do mundo ali também à disposição gratuitamente da população. Isso é um fenômeno incrível, ao mesmo tempo que tem uma boa parte a maior parte da população fica vendo vídeo de funk, de fofoca, de tigrinho, de bet, de não sei o quê. Também tem o conhecimento, né, para tudo, todas as áreas da vida, tá ali tudo de graça. A nossa ideia também do podcast O Walter logo fala isso, né? Que as pessoas se dedicam a assistir coisas de fofoca e tal, em vez de tendo todo o conhecimento do mundo disponível. Ele né? fala, Biblioteca de Alexandria no bolso. Né? Pois Mas é uma questão de escolha, né, também. Eu imagino isso, assim, que cada vez mais a população mundial está se dividindo em tipo castas, assim, né? As pessoas que buscam aprender e querem estar sempre aprendendo novas habilidades e testar e sedimentar isso de uma forma produtiva. E as pessoas que vão só, a galera do deixa a vida me levar e vai consumindo conteúdo, entretenimento barato, aquele... Tipo aquele brain rot, né? Você fica ali. Isso. Tá cada vez mais difícil no Brasil ser um realista esperançoso, como dizia o Suassuna. Porque perguntavam lá pro Ariano Suassuna, você é otimista ou você é pessimista? Aí ele falou assim, olha, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Mas no Brasil tá complicado, porque você vê a situação e, meu Deus. Mas assim... A gente está fazendo a nossa parte. Estamos compartilhando conhecimento de qualidade. Você que está assistindo, parabéns. Você já está se diferenciando da maioria. Você não está vendo uns vídeos aleatórios. Você já assistiu aquele documentário, O Dilema das Redes? Sim, eu lembro quando eles... Já viu também, Leda? Não, acho que não. É um legal esse documentário porque ele simplifica como que funciona a questão do algoritmo das redes sociais. Então, já percebeu que o movimento que a gente faz com o dedo para poder passar um vídeo no Instagram é parecido com o movimento de alavanca de uma máquina caça-níquel em Las Vegas. Total. Então, qual que é a lógica do caça-níquel? Você faz assim e é um prêmio aleatório. A rede social é a mesma coisa. Você faz assim, que vídeo será que vai vir? E essa imprevisibilidade, e quando você tem uma recompensa, dispara dopamina no seu cérebro, deixa você viciado. E, claro, o algoritmo vai aprendendo as suas preferências. Poxa, ele gasta mais tempo vendo esse conteúdo. Então, o que as redes sociais querem? Elas querem te viciar para deixar você o máximo de tempo assistindo para poder vender publicidade. Então, se você não se liberta disso, pessoal, se você não entende que esse é o propósito, você vai ficar nessa maioria da população que está presa. Daí, quando você começa a se ligar, você já começa a limitar o seu tempo no celular. Tem gente que usa o celular até no preto e branco, sabia? Olha que interessante. Eu deixei um negócio. Isso é legal para você que tá vendo, ó. Então tá aqui, certo, o celular. Eu dou 3 cliques aqui, do lado direito, ó. Fica em preto e branco. Então, se eu entrar no Instagram aqui, ó, o Instagram em preto e branco... É menos atraente? Muita gente tá fazendo isso de produtividade, que é pra você... Porque sabe quando você vai entrar no celular... Mas qual o objetivo? Ficar menos atraente? Exato, porque a cor dispara muita dopamina. Então, imagina, você já passou pela situação que você vai no celular pra ver um e-mail, alguma coisa que você sabe que você vai fazer, só que você acaba dando uma passadinha no Instagram e quando você viu, você passou 15 minutos scrollando. E não resolveu o que você tinha que resolver. Esqueceu se tivesse resolvido, tudo bem. Quando você tá até em preto e merece branco, dar uma viajada você ali. fica... coisa chata do caramba, ele desiste, entendeu? Eu nunca fiz. Eu já vi pessoas falando, mas eu nunca botei isso no Mas meu depois eu te telefone. ensino a fazer. Isso. Boa, Tem legal. um jeito de colocar no atalho pra deixar preto e branco. Então, vamos à oratória. O que você ensina de oratória? Por que você ganhou esses concursos? Então, nos últimos 15 anos, eu peguei tudo que eu aprendi sobre comunicação oratória e sistematizei em um método que é patenteado nosso e no mundo usa isso só a gente, que são os 3 Cs da comunicação. Na minha humilde opinião, para todo mundo se tornar o melhor comunicador que pode ser, eu não tô falando você ser o melhor comunicador do mundo. É claro que tem gente que vai chegar até aqui, tem gente que vai chegar até aqui, mas se você aprender sobre oratória, você vai mudar a sua vida, independente de onde você for e onde chegar. E esses 3 Cs são 3 passos muito simples. O primeiro C é clareza. O primeiro objetivo de todo comunicador é ser entendido. Do que adianta querer técnicas avançadas se a pessoa é cheia de vícios de linguagem, não tem boa dicção, é prolixa, usa vocabulário complicado, até mesmo gírias, regionalismos, tudo isso entra aqui na parte da clareza.
Temos o segundo C, que é confiança. É aqui que a gente perde resquício de nervosismo, ansiedade, medo de falar em público, medo de julgamento, timidez. Quantas oportunidades você já perdeu na vida por conta de timidez? Imagina. E a gente perde tudo isso para aprender a comunicar de forma confiante, segura. E aí a gente vem pro terceiro C. O terceiro C é o mais importante de todos. Giovanni, se o terceiro C é o mais importante, por que que o livro, por exemplo, que é os 3 Cs inteiros, tá aqui no livro? Por que que não é só o terceiro C? Porque sem os 2 primeiros, você não desbloqueia 100% do terceiro C, que é o convencimento. É plenamente possível você ser claro e cristalino como a água, você ter coragem de falar e a pessoa simplesmente não gostar de você, não te comprar, não te seguir nas redes sociais, simplesmente não foi convincente. Só que se você é claro e confiante, aumenta a chance de ser convincente. E aqui no convencimento, a gente aprende técnicas que vão desde linguagem corporal e tom de voz, até rapport, arte de criar conexão, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa e técnicas avançadas de networking, palestras digital. Então, tudo isso é o que eu ensino no meu método, os 3 Cs da comunicação. Aí, se você quiser, a gente pode pincelar alguns pontos que você achar mais interessante. Então, você quer começar por onde? Quero começar pela clareza. Começar do começo. Começar do princípio. Então, vamos lá. A clareza começa com você limpar sua comunicação de vícios de linguagem. O vício de linguagem tem 2 tipos. O verbal e o não verbal. O verbal são aquelas palavrinhas que nada agregam na comunicação. Se você tirar, não faz falta. Por exemplo, né, mano, cara, tá ligado? Tipo. Nossa, eu morei em Portugal. Mano. Paulista tem muito isso, do mano, né? É insuportável. Eu tinha um amigo português que a cada 5 palavras, 2 era tipo. Tipo. Não, porque tipo. Eu era a pessoa que falava 17 S em 2 minutos. Eu falava assim. Meu nome é Giovanni. Hoje a gente vai falar. Eu falava assim. A pessoa preenche o silêncio com o Doideira, né? E o vício não verbal é aquele tique, movimento ou gesto repetitivo que mais distrai do que ajuda. Exemplo. Aquela pessoa que fica transferindo o peso de uma perna para outra, ou fica num movimento pedular, para frente, para trás, para os lados, numa call online, numa reunião, fica girando a cadeira, ou então fica mexendo no óculos, no cabelo. Se a pessoa ficar repetindo... Eu tenho visto muito isso no Instagram. É? As mulheres falando e mexendo no colar ou mexendo no cabelo. Né? Tem uma coisa de botar o cabelo para trás da orelha. Assim, em entrevista também eu vejo muito isso, eu noto muito. E dá um aspecto de insegurança. Essas bengalas, né? Então, são umas bengalas, né? A pessoa não fica tranquila se não ficar repetindo esse gesto. Sobretudo do colar. Mulher tem muito isso. É mesmo? Pode reparar. De ficar mexendo. E para cada interlocutor, parece que um tipo de cacoete incomoda mais, né? Deve ter o que é mais visual, que incomoda mais com os movimentos. Deve ter o outro que é mais auditivo, que o incomoda mais. Que em palestra, o né e quando você está ouvindo alguém falar, é muito... Você está entrevistando a pessoa e a pessoa... Você fica agoniado. Dá uma certa agonia. Inclusive, tem estudos que mostram, daí uma indicação de livro aqui bem legal, Palavras Mágicas, do Jonah Berger. Jonah Berger é um linguista internacionalmente renomado que usou inteligência artificial para analisar a comunicação nos mais diversos âmbitos. Então ele pegava, por exemplo, vários scripts de vendas, pegava transcrições de atendimentos de call centers, roteiros de filmes campeões de bilheteria em Hollywood, e ele analisava a inteligência artificial com isso e descobria padrões. E uma coisa que ele descobriu hesitações tiram muito a sua persuasão. Então, você fazer... Não, aqui, tipo assim, isso é uma hesitação. O que é ao contrário da hesitação? É você ser categórico. O que é categórico? Imagina 2 pessoas, uma fala assim, olha, assim, não sei, mas talvez, se você... Talvez assim, vai chover hoje, não sei, talvez seja bom aí pegar, de repente, o guarda-chuva. Isso é uma pessoa que tá hesitando. Uma pessoa categórica é 100% de certeza que se você sair sem o guarda-chuva hoje, você vai se molhar e ponto final. Então a forma como você fala muda. E quando você é mais categórico, as chances de influenciar as decisões são mais fortes. Mas tem um componente interessante aí. Você tem que saber... não é manipular, mas saber equilibrar a arrogância. Porque essa coisa categórica também implica
Não é? Se for exagerada, vai ficar muito arrogante. É que depende da situação. Por exemplo, nesse caso que eu tô dando exemplo, imagina um especialista que está falando na internet sobre qualquer tema. Hesitou, perdeu credibilidade. Foi categórico, aumentou a credibilidade. Mas já numa comunicação interpessoal, seja num relacionamento... Já é mais complicado. Aí é outra habilidade que a gente tá falando. É que a gente tem que prevalecer o rapport, aí é outra pegada. Então, Eu acho que o discernimento também para saber o momento certo de usar essa linguagem mais confiante, mais categórica, né? Porque se você queimar esse cartucho em momentos que você não tem certeza, então você fala, ó, você vai se molhar porque vai chover, aí chega e não chove, aí sobra para você, né? Vai minando a credibilidade também. Porque na internet também tem muito isso, né? Pessoas, a gente entrevista muito médico, muito nutrólogo, muito pessoal da medicina integrativa, aí tem um que fala que uma coisa faz muito bem, o outro chega e fala que essa coisa faz muito mal, então, Não e tem um todos consenso, eles né? com muita, né? Muita com segurança, muita convicção. Muita né? convicção. mas Na internet tem muito por isso, quê? né? Porque é o que funciona. Se você for tentar ser a pessoa parcimoniosa, morna, tranquila, não chama atenção. A galera quer alguém que passe segurança. Pô, essa pessoa sabe o que tá falando. É do comportamento humano. Bom, depois da clareza, o que é confiança? É a confiança. Mas sim, dentro da clareza é um mundo. A gente falou um pouquinho de vícios. Sim. E pra você perder o vício, fica a dica: tome consciência deles. Então a gente faz o vício porque não percebe. Para tomar Com certeza. consciência, ouça seus áudios de WhatsApp, assista seus vídeos e tenha um parceiro de responsabilização. Então vamos supor que cada um de vocês quisesse se livrar de algum vício. É só vocês fazerem um combinado entre si. Quando eu cometer esse vício, me avisa. Só isso já vai mudar da água pro vinho em pouco tempo. Daí tem dicção, prolixidade, depois a gente pode comentar sobre. Depois do C da clareza, a confiança. Que é onde é o calo da maioria das pessoas. Gente, o medo de falar em público acomete a grande maioria das pessoas. E sabe qual que é a maior causa do medo de falar em público? São duas coisas. Primeiro, perfeccionismo. Em segundo, o agradadorismo. Então, o que é o perfeccionismo? Agradadorismo é bom. Você quer fazer tudo perfeito, sem erros. Você não é confortável com o erro. Se você errar, você fica louco e por isso você nem faz. Então, aquela pessoa, por exemplo, grava um vídeo e deleta. Porque, meu Deus, não tô com o celular perfeito, com o cenário perfeito, com a dicção perfeita, com a roupa perfeita, deletei. E tem o agradadorismo, que é você ligar demais para a opinião dos outros. E esse é o principal. E esse, se você tivesse ligado, você tava ferrado. Todo mundo. E olha, todo Você mundo... especialmente, porque você veio desde o bullying da escola, né? Do colégio, né? Da adolescência, Exato. da pré-adolescência. Por quê? Porque eu ligava muito pro que os outros falavam. Até você formar em direito, vir ser advogado e adotar abandonar essa profissão por essa da oratória. Exato. Você também sofreu bullying Julgamento, né? e julgamento. Qual que é a E questão? você nunca se importou? Não, me importava. A minha vida mudou quando eu parei de me importar. Porque assim, eu era uma pessoa altamente agradadora. Eu era a pessoa mais agradadora que eu conhecia. A pessoa que é agradadora, ela tem um medo muito grande de frustrar os outros. Por isso que diz sim quando quer dizer não. Dá uma volta enorme. A pessoa não pra poder- consegue... Ela não consegue se impor. Não consegue. Então ela A não gente quer. percebe mas ela muito aceita. isso, mas a pessoa não percebe. Exato. Mas é delicado você dizer isso, a não ser assim, você com um cliente que está te pagando para você melhorar a oratória Aí eu dele, posso você falar, vai lá tem e uma pode licença falar. poética. Pessoal, na família. Mas na né? família, assim, ou nos amigos, entre amigos, é muito difícil. Você tem que ter paradoxal muita que a pessoa- delicadeza. Né? Eu gosto muito de observar as pessoas. Eu acho que as pessoas são muito parecidas. Sabe? Tem um grupo assim, um grupo assim. Eu realmente... Porque durante anos, né, 50 anos, eu estou entrevistando pessoas, então estou conversando com pessoas. Então eu meio que coloco nos grupos, sabe? Eu não falo Posso para fazer uma ninguém, não, pergunta só falo sobre para isso? mim mesmo. Mas eu sei exatamente como, uns 10, 15 minutos de conversa, eu consigo colocar, saber como é que essa pessoa vai. Como é que eu vou ter que me relacionar, se eu vou tolerar ou não. Eu também sou impaciente. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Pode. 50 anos de entrevistas. Qual que é o pior tipo de entrevistado e o melhor tipo de entrevistado? O pior tipo de entrevistado é o que não domina o assunto, ou são algumas características. Ou ele não domina o assunto e aí ele sai falando destrambeladamente e não faz uma palestra em vez de dar uma entrevista. Ou então é a pessoa que
arrogante, né? Pretensiosa, também é muito desagradável. A pessoa que responde com ponto final. Então, você tem que usar a saca-rolha, que a gente conversou antes da entrevista. Você tem que ficar ali buscando. E tudo... 3 palavras, 4 palavras, ele responde a tua pergunta. Essas pessoas são muito ruins. Como se estivesse respondendo um questionário, né? Muito Faz uma pergunta, como é que foi aquela situação? Foi legal. É horrível. Como é que você gostou? Você foi na festa? Tava boa? Ótimo. É uma pessoa péssima, né? E a pessoa que não domina o assunto é a pior pessoa, sabe? Você vai entrevistar um advogado que não domina o mundo jurídico, as leis que ele vai falar sobre aquele assunto, né? Não tem profundidade. Ele não conhece aquilo bem. E o cara que só fala com palavras... fala para os seus pares. O médico que só fala usando termos técnicos. Mediquês. Então é horrível. De certa forma, ele faz você se sentir burro até, né? Como se ele quisesse te mostrar que não sabe, né? Ele fica... ele quer te mostrar que você não domina aquele assunto. Eles chamam muito de os leigos, né? Os leigos. E é muito desagradável a pessoa assim, eu acho. Porque ela não quer se comunicar, né? Na verdade, ela não quer se comunicar. Ela quer parecer foda. Ela quer parecer que é a rainha do bairro Peixoto, né? A rainha do quê? Do bairro Peixoto é um bairro que tem no Rio pequenininho que a gente fala. Ele que apareceu... É uma gíria muito regional. Vamos falar, ele quer ser o último biscoito recheado do pacote, A sabe? minha noiva assim? é carioca, eu vou ver se ela testa isso. Vou chegar, hoje os namorados vai jantar, falar, te trouxe aqui porque você é a rainha do bairro Peixoto. Vamos ver se ela vai entender. Porque eu também, na minha geração, a gente não usava tanto essa expressão. Porque vocês eu conheço mais pela minha mãe usar. Vocês nem tinham uma relação com o bairro Peixoto. Nenhuma. O bairro Peixoto eu nem sabia que existia. É um subbairro dentro de Copacabana, sabe? Dentro de Copacabana. É uma pracinha. É como se fosse uma cidadezinha uma pequena, muito parece pequena. um lugarzinho do interior, Eu tô sabe? curioso de conhecer agora. A gente adora ali Botar no Copacabana. Google. O sonho da Micarla, minha noiva, é ter um apartamento ali no Leme, de vista pro Não mar. é longe, não. Ali é muito legal. Ali o Leme é bonito, né? A vista é boa. Aí a gente fica por aí. Porque tem um restaurante ali que a gente gosta também, não sei se você já comeu, no sim. Joaquina. Não, mas ali tem o Shirley, que é um escândalo de bom. Nossa, eu vou lá, hein? Nossa, pode ir, porque é bom A demais. gente tá sempre atrás de restaurante. Frutos do mar. Vocês já foram lá no Rio chamado Aprazível? Claro, já fui. Santa Teresa. Maravilhoso. Já comeu lá? Cara, eu acho que eu não fui, mas eu já ouvi falar muitas vezes. É né? muito Bem bonito. tradicional, bem turístico, né? E os melhores tipos de entrevistado? A pessoa que gosta muito de falar, tem prazer em te dar entrevista, tem prazer em falar do trabalho dela, gosta do que faz, se orgulha do que faz, no limite, sabe? Não é arrogante. Apaixonado. É apaixonado. Tem uma pessoa carismática, tem luz própria. Essa é a grande pessoa para você entrevistar. Tem aquela parte do jogo, né? Porque a entrevista é um jogo. É. Você está jogando com a pessoa. Se você manda a bola... imagina o tênis, né? Você deu a raquetada, a bolinha foi, a bolinha vai voltar. E esse trânsito faz um grande barato, né? É um grande barato. Esse trânsito bem feito é um espetáculo. Eu que jogava muito altinha, sabe altinha? Você é bom de altinha? Não sou muito bom, mas eu gosto muito. E aí é como se fosse a versão anárquica do futevôlei. O futevôlei tem ali as regras, tem pontos, só pode tocar na bola uma vez e 3 toques cada dupla e tal. Na altinha não tem a regra clara. Mas se sobra a bola pro cara, ele fica fazendo embaixadinha, dá 2, 3 toques, é meio que todo o grupo fica meio, é tipo isso, sabe? O cara não sabe brincar. Tecnicamente ele não tá infringindo uma regra. Mas o saber brincar, é o bater bola mesmo, é muito legal. Eu adoro. É a minha... E essa parte do rapport que você fala bastante também, você conseguir ler o funcionamento do teu interlocutor e ajustar a tua comunicação àquele ambiente, àquela pessoa, àquele momento. Isso faz toda a diferença também, né? Rapport é um dos temas que eu mais gosto de estudar. O que é rapport de modo muito simples? Criar conexão. Então, nada é mais hackeado na nossa vida do que a habilidade de simplesmente você fazer a pessoa ir com a sua cara. Porque se a pessoa não gosta de você, ela vê o seu pior e ela não perdoa os seus erros. Já se ela gosta de você, ela vê o seu melhor e ela perdoa os seus erros. Então, tem gente que é boa tecnicamente, é um ótimo currículo, mas não sabe dominar a arte de fazer o santo bater. O santo não bate. Não bate. E por isso que não vai pra frente. E tem um jeito, tem uma ciência de fazer o santo bater. Tem. É o rapport. O rapport é a arte e a ciência de fazer o santo bater. E daí, aqui no livro, eu tenho os 3 Cs da comunicação.
E dentro do terceiro C, a primeira técnica que a gente aborda, porque é a mais lucrativa que existe, rapport. Daí tem um passo a passo para você se tornar extremamente carismático sem esforço e fazer qualquer pessoa gostar de você em menos de 90 segundos. Isso é muito louco. Então, qual que é esse passo a passo? Passo número 1. Falar o nome da pessoa. Então, quando eu falo Leda, Duda, a gente gosta de ouvir o nosso nome. Isso nos individualiza, isso aumenta a nossa autoestima. Caramba, ele tá se referindo a mim como ser humano, como uma pessoa. Giovanni. Então, falar o nome é muito bom. Segundo lugar. Os políticos usam muito isso. Claro, o Maluf, os políticos antigos... Sabia que todo mundo fala do Maluf? Sempre que eu começo a falar de comunicação, o Maluf fazia isso. Mas O o Maluf era Maluf top. fazia muito isso. Ele falava, ele guardava o nome das pessoas. E tinha um político que é Dizem Zé que era Maria tipo da Alckmin. moça que serviu o cafezinho pra ele uma vez na casa, né? Ô, dona Clotilde, não sei, né? É uma coisa bem assim. Ele usava isso como uma técnica. E tem uma história maravilhosa devia de ser político muito bom, também, né? do Porque Zé tem Maria Como Alckmin. ser o Maluf da oratória. Um político mineiro de outro século. E ele tinha isso. Ele falava... quando encontrava uma pessoa, encontrava você, Giovanni. Falava, Giovanni, como vai o seu pai? Você dizia, não, meu pai não partiu dessa vida, por exemplo. Aí ele dizia, partiu pra você, filho ingrato, entendeu? Ele dava a volta por cima na comunicação, na relação. Se ele cometesse a gafe de perguntar... Ele mordia, ele não mordia a isca, sabe? Ele dava a volta. Que interessante. Um jiu-jitsu social, Social, né? jiu-jitsu das palavras, né? Das presenças. Muito bom. Então, isso primeira coisa do rapport é falar o nome. Segunda coisa é olhar no olho. Então, tem gente que quer se conectar com os outros assim, ó. Fala aí. Não, tô ouvindo. Mas e quando o teu interlocutor já não se sente tão confortável ao olhar no olho? Aí é falta de autoestima. Não, eu sei, mas aí como você se adapta, porque o rapport é justamente você se conectar com a pessoa. Aí você percebe que aquela pessoa não gosta tanto de olhar lá no pra olho. frente, que é o espelhamento. Mas esse olhar no olho é muito importante. Eu me lembro que eu lutei uma vez, eu tinha uma diarista que tinha um marido com muitos problemas de saúde. E eu tentei ajudá-la, então arranjei uma consulta com um médico muito top do top, assim. E aí, quando ela voltou, eu perguntei, como é que foi a consulta? Foi legal? Ela falou, não, ele olha pra gente. Ele olha, ele fala olhando pra gente. Eu fiquei tão estarrecida com aquilo. Ele fala olhando pra gente. Quer dizer, as pessoas, então, tratam essas pessoas mais simples, o atendimento médico para pessoas mais simples, passam muito por isso, para a pessoa estar fazendo outra coisa e fala aí, o que você tem, né? É isso. A Sem pessoa olhar, sem nem dar olha, atenção. tá assim, Olhar é olhando muito importante. para baixo no formulário. Olhar e escutar. Prontuário. Escutar a história do outro, né? Escutar o outro também é muito Isso importante. é muito poderoso. Então, olha o passo a passo. Fala o nome. Olha no olho. Terceiro, sorri. Sorri, porque o sorriso... Olha o sorrisão. Porque o sorriso mostra... É a linguagem corporal aberta. A linguagem corporal aberta é um conjunto. É o sorriso. É a aura relaxada, você não tá tensionado. É evitar o braço Quebra cruzado. a pessoa. Então, essa linguagem corporal aberta é aquela que grita: estou aberto a novas conexões. Então, imagina que você vai pra uma festa, pra um evento, network, pra onde for. Aí, você tá sentado no canto da festa assim, ó. Isso é linguagem corporal fechada. Você está com a linguagem Ninguém corporal veio aberta. falar comigo, né? Por que será, eu não tenho né? amigos? A linguagem corporal aberta é isso aqui, uma coisa mais Você relaxada. está disponível, né? Exato. Então, sorrir. Quarto lugar, faça a pessoa se sentir importante. Como que você faz a pessoa se sentir importante? Ouça mais do que você fala. Incentive ela a falar sobre ela e sobre os interesses dela. Porque a gente adora falar da gente e do que a gente gosta. Agora, se você incentiva a pessoa a falar dela, do que ela gosta, ela vai ser muito leal a você. Encontre um assunto em comum. Isso é uma outra técnica para fazer a pessoa se sentir importante. Então, a pessoa fala, poxa, nossa, é mesmo? Que massa, eu também faço isso. Me conta mais. Vamos procurar um assunto comum. Aí você vai evitar criticar, julgar e reclamar. Porque quando você critica, julga e reclama, você é visto como uma pessoa negativa, bad vibes. Ninguém quer ficar perto dessa pessoa que suga energia do ambiente. Em vez de criticar, você vai fazer o quê? Elogios sinceros e específicos. ênfase na parte do sincero. Pois é, se você não achar a pessoa elogiável, como é que faz? Então, mas é uma arte. Inclusive, eu faço esses exercícios nos meus cursos. Do tipo assim, quando uma pessoa... Imagina uma pessoa que dá um péssimo discurso.
Vai, uma dinâmica de oratória, cada um tá indo lá dar um discurso. Pronto, agora vai um aluno e a pessoa vai lá e dá um discurso. O que eu treino com os meus alunos? Esses cursos são presenciais? Tem presencial e tem online, mas essa dinâmica é mais presencial. Eu treino com os meus alunos o feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? Você começa com algo que foi bom, no Bem meio... conhecido como sanduíche de cocô. Muito bom. Já ouvi essa expressão também. Esse eu gostei. Aí no meio você fala um ponto de melhoria. Não é o que foi ruim, é um ponto de melhoria. E você termina com algo que foi bom. Então, bom, ponto de melhoria, bom. Como se fosse um sanduíche de cocô, né? Só que daí tem um truque. No feedback sanduíche, você vai usar menos mas e mais i. Como assim? Em vez de falar, olha, foi muito legal, Mas... não pode. Tem que ser, olha, eu adorei a forma que você começou e, pra ficar ainda melhor, o que eu sugiro? Então, muda completamente o feedback e a pessoa não fica na defensiva. Mas imagina, então, que uma pessoa foi lá e, cara, foi ruim. Foi ruim o discurso. Tem gente que tem dificuldade de elogiar, daí só vai começar criticando. Não. Feedback sanduíche. Você tem que descobrir pelo menos 2 elogios. E daí a pessoa começa a colocar a cachola pra funcionar e diz assim, olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar você por ter tido coragem de ir pro palco e falar, porque poucas pessoas têm essa coragem. Então, você começa a procurar... Ainda mais com um discurso tão motivos. ruim, tá brincando? Tem que ter mais Olha o coragem elogio ainda. do Dudu. Tem que ter muita coragem pra ser você e acordar todo dia. Eu adorei isso. O Dudu Mas isso não Tem pode uma expressão pesar. muito boa aqui, que é só pra colocar, que acho que pode agregar alguma coisa, que é a coragem é a virtude mais valiosa, porque é ela que garante todas as outras. Já ouviu essa expressão? Essa é boa. Eu achei muito legal por isso, porque É bom. você precisa ter coragem de segurar a onda, né? E segurar as outras, dar um background ali das outras virtudes ali que você quer que prevaleçam ali. E como é que você faz quando uma pessoa é remplie de soi-même? Ou seja, ela se acha o último biscoito recheado do pacote. Ela está convencida disso. E ela vai fazer um curso com você. Como é que você... Ou você vai fazer esse modelo... Vai ter que fazer uma crítica a ela. Como é que você faria? A gente costuma preparar a pessoa psicologicamente. Tem um princípio que eu uso pros meus alunos. O sábio não nega conhecimento. Então, sempre que eu vou começar uma aula, um curso, alguma coisa, eu falo assim, pessoal, imagina esse copo aqui, que é a sua mente. Se esse copo tá completamente cheio, você não vai absorver nada. Então, o que eu quero que você faça aqui com um exercício filosófico? Esvazia o seu copo mental, entra de mente aberta e tenta entender realmente o que eu estou dizendo. No mínimo, vai ser uma excelente revisão. No mínimo. Mas não vem com isso de isso é óbvio, isso eu já sei, isso eu já faço. Cara, vem com a mente aberta. Porque daí você vai descobrir que talvez você não esteja usando na proporção que você poderia. Então eu costumo deixar a pessoa mais nessa linha. Mas para pessoas que não são meus alunos, aí imagina, eu tô num evento, tô em qualquer lugar. Aí a pessoa é muito cheia de si mesmo, muito egocêntrica, tem o rei na barriga. Eu gosto de uma frase que é: o sábio se faz de tolo quando o tolo se faz de sábio. Então, se a pessoa... Imagina, eu tô falando aqui. Aí, do nada, a pessoa quer falar que ela é foda. Não, porque até me interrompe. Não, você quer... É mesmo? Poxa, me conta mais. Que legal. Deixa a pessoa falar. Porque daí ela vai sair gostando de mim. Ele vai falar, pô, eu adoro ele. Vai sair me recomendando, entendeu? Às vezes o que a pessoa quer é ser ouvida. Entendeu? Incrível. Todas essas habilidades você aprendeu com você mesmo? Então, foi aquela trajetória que eu te mencionei. Sim, de, mas... poxa, estudar em muitos âmbitos. Essas Depois eu queria saber voltas como é que que você- são essas aulas e como é que são os critérios de avaliação para ver quem é que venceu o debate, quem é, como é a oratória. Porque o lado humano é muito subjetivo, né? Essa coisa das ciências humanas. Tem muita coisa que é difícil de medir, Eu nem de imagino colocar como é em que pode ser um proporção. júri de um concurso de oratória. Vamos fazer uma analogia com o concurso de Miss. Então, imagina, tem Miss. Hum. Então, todo mundo bonito, daí tem vários critérios. Ah, falou bem, desfilou bem, é esteticamente bonito, tudo mais. Tem a parte subjetiva, mas por isso que é um júri com várias pessoas. Porque se 4 pessoas votarem em uma e uma só votou em outra, então talvez o consenso seja que essa aqui seja melhor. Então, com um campeonato de oratória é mais ou menos a mesma coisa. Tem uma mesa de vários jurados experientes em oratória. E por mais... Isso é curioso. Em campeonatos de oratória, não se julga muito a forma por si só. Não é do tipo, olha, que dicção perfeita, sem vícios de linguagem, gesticulação bonita, postura perfeita, tudo mais. Mas se soar artificial, já não tá conectando tanto.
A oratória de verdade é aquela que, de fato, você começa a prestar atenção na mensagem, não é nem na oratória. Porque a pessoa tá falando de forma tão convincente que você... Caraca, pô, peraí, virou uma chave aqui, me tocou. Caraca, parei pra ouvir. Então, a oratória não é um fim em si mesmo. O conteúdo é a estrela, né? Não a forma, não a pessoa que tá passando aquele Senão conteúdo. fica uma coisa meio... Assim, só falar bonito por si só. Não é isso que a gente prega. 93% da comunicação é como falar e 7% o que falar. Isso é um estudo da década de 60, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Então, um estudioso chamado Albert Mehrabian, ele chegou na seguinte conclusão. 55% da comunicação é expressão corporal, 38% tom de voz e 7% as palavras que saem da sua boca. Exemplo, se eu chego assim e falo: nossa, estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, olha só. O conteúdo que sai da minha boca é: estou muito feliz de estar aqui hoje. Mas o meu tom de voz e o meu corpo falaram o contrário. E você acredita mais nisso. Então, essa é a vibe. E tem gente que está nos assistindo que perde oportunidades que não sabia nem que existiam porque está passando as mensagens erradas pro subconsciente das pessoas. Porque não é consciente da sua linguagem corporal, do seu tom de voz. Que é um exemplo simples. Tem gente que tá sempre com a cara fechada. E a pessoa é legal. Vocês já conheceram alguém que é legal? Cara, a pessoa é super gente boa. Só que ela tá assim, ó. Aí você pergunta a opinião dela de algo. Que horas são ela? Ah, são não sei o quê. O normal dela tá com a cara fechada. Isso é um fenômeno chamado carranca urbana. Que é estudado pelo Jack Sheffer, que ele é um PhD em persuasão e linguagem corporal, é ex-agente do FBI, e ele fala a seguinte tese. Quem mora em centros urbanos, que tem muita violência, a gente se acostumou a ficar bravo. Por quê? Porque se você anda na rua, sorridente, você é visto como uma presa fácil. Ainda mais, imagina, mulheres sorrindo pra tudo quanto é canto, vai levar cantadas inconvenientes, e assim vai. Então a gente se acostuma, ó, fechar a cara. Não fale comigo, tô na rua aqui, ó, tô sério e compresso. Só que daí a gente esquece de desligar a carranca urbana quando chega nos ambientes. Então Pode vai crer. na padaria, no trabalho, na família, tá sério. E aí, isso manda mensagem pro inconsciente das pessoas de que nós somos fechados, ranzinzas, negativos. Então, olha só, isso é linguagem corporal. E quando você aprende sobre linguagem corporal e tom de voz, você desbloqueia 93% da comunicação. Isso você, quando você é contratado para tornar uma pessoa palestrante, você ensina todas essas técnicas? Isso. O que acontece? A comunicação tem 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro. Ser palestrante é uma delas. Então, como que você consegue monetizar a sua oratória? Uma das formas é ser pago para falar. Então, literalmente, você vai receber um cachê para falar durante 1 hora no evento. Olha que maravilha. Só que ninguém vai pagar para ouvir alguém que fala mal. Então, você tem que dominar a comunicação. Segundo lugar, você tem ser uma autoridade no digital. Quando você tem muitos seguidores, você consegue monetizar isso de várias formas. Você consegue fazer publi, AdSense, que é ganhar das redes sociais por visualização, Media for Equity, se tornar sócio de negócios em troca da sua audiência e da sua credibilidade, até mesmo venda de infoprodutos, dentre outros. Então, autoridade no digital. Só que para isso, tem que ter uma comunicação magnética. Se a pessoa não se conecta com você, esquece ser uma autoridade no digital. Número 3, fazer uma venda, isso é óbvio. Só que de nada adianta você ter o melhor script do mundo e não ter uma boa comunicação que passe conforto psicológico para outra pessoa comprar. Quando alguém vai comprar, ela tá buscando conforto psicológico de que aquela decisão certa. Se você, por exemplo, fala o preço, olha, oratório aplicado a vendas. Tem gente que quando vai falar o preço, fala como se fosse uma má notícia. É tipo assim, ó, vou pegar aqui. Então, o seu pedido, tô tirando aqui o seu pedido, você pediu isso, mais esse outro ponto. Ah, mas isso aqui, não podemos esquecer disso, tá, tudo mais, tá bom. Somando tudo isso, deu... Não vou mentir, ficou salgado. O preço é... Olha o jeito que você tá contando isso aí. Não, você tem que falar o preço como se fosse uma boa notícia. Você faz assim, ó. Então, somando o que você pediu, você faz isso, mais isso, mais... Então, somando tudo isso, deu... Nossa, achei até que ia dar mais. Deu só... O jeito que você fala muda a percepção da pessoa. Então, fazer uma venda...
A quarta forma de transformar a comunicação em dinheiro é networking, se conectar com as pessoas certas para ter acesso a oportunidades privilegiadas. E a quinta forma é ser um profissional mais valioso no mercado. Porque quando você domina a comunicação, você é promovido para cargos de gerência, consegue melhores oportunidades, melhores empresas. Quem é promovido é quem sabe lidar com pessoas, não quem manja apenas tecnicamente. Então, dessas 5 formas de transformar a comunicação em dinheiro, palestras é realmente uma grande dessas formas e a gente trabalha com isso hoje. Vou dar uma dica para todo mundo que quer ser palestrante, tá? Porque não tá agora na moda. Todo mundo quer ter palco. Só que tem gente que quer ter palco sem ter história. Tá muito em voga esse tema de empreendedor de palco. Que, poxa, todo mundo tá ganhando dinheiro com isso aí, então eu vou lá também. Só que às vezes a pessoa tá muito verde. Ela não teve uma vivência e ela já quer inspirar pessoas e compartilhar a história que ela nem viveu. E tem aquela coisa do fake till you make it, né? Que também... finge até se tornar. Vou fingir que eu sou um palestrante até me tornar um palestrante. Assim, nada contra você subir num palco. Eu recomendo que você nunca negue palco. Agarre com unhas e dentes toda a chance de treinar sua oratória. Mas também entenda que tudo tem seu tempo. Respeite o processo. Então tem jovem de 15 anos que se acha fracassado porque não fez o primeiro milhão. O cara tá louco. Mas é porque as redes sociais dão essa distorção na nossa cabeça. Antigamente não era tanto assim. Mas agora a gente tá se comparando com todo mundo. Aí vê aquelas pessoas que são mais bem-sucedidas, andando de carrão em Dubai, em Paris, não sei o quê, com menos idade que a gente fala, caramba, eu sou um fracasso. Sendo que, primeiro, você nem sabe a realidade da pessoa. O Morgan Housel escreveu um livro muito interessante, chamado Psicologia Financeira. Não sei se vocês já viram. Eu já li metade do livro. Eu acabei parando, me perdi. Cara, eu acho lindo aquele livro. Muito legal. E uma das coisas que ele fala é... A história do faxineiro, né? O cara do faxineiro que ficou investindo. Ele era super, tipo assim, desconhecido, low profile, não gastava nada. Mas ele foi investindo um pouquinho por mês, depois se aposentou rico e ninguém sabia que ele era rico. Mas ele fala o seguinte: nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Então, quando você achar um cara, o cara é super... Nada é tão bom nem tão ruim quanto parece. Quando você vê uma pessoa com um carro de R$1 milhão, a única informação que você tem sobre essa pessoa é que ela tem menos R$1 milhão na conta do que ela poderia. É a única informação que você tem dela. Não quer dizer que ela é bem-sucedida. E isso é muito relacionado com o gatilho mental da autoridade, que é muito utilizado por golpistas. Então, imagina, tem muita gente hoje na internet que põe relógio, às vezes até réplica. Então, vou fingir que eu tenho um Rolex falso, um terno, um carro que você não sabe se é do vizinho, se é alugado, se tem dívida. E a pessoa é aquele dublê de rico. E ela fala assim, compre de mim, porque eu sou bem sucedido. Então, usa daquele artifício apenas para vender. Sempre tem uma diferença muito grande entre ser rico e ter fortuna. Ser rico é basicamente você ter bastante dinheiro entrando. Então, você tem uma renda alta. Só que às vezes você é rico, você não tem fortuna. Fortuna é o dinheiro que não se vê. Então, são as propriedades, é o dinheiro investido. E daí tem um monte de gente que é rico e não tem fortuna. E tem um monte de gente que tem fortuna e não aparenta tanto. E aí, só que a galera compra de quem? Quem fica mostrando esses símbolos. Esses símbolos têm o seu lugar. Realmente, você não pode querer fechar um grande contrato dirigindo um carro velho. Não é assim que funciona. Só que também você tem que ter cuidado para não ser passado para trás. Então, por isso que eu adoro estudar gatilhos mentais, que é um ramo da persuasão. Tem 30 gatilhos mentais. Quem cunhou esse termo foi o Robert Cialdini, PhD, lá dos Estados Unidos. Ele é conhecido como Papa da Persuasão. Ele escreveu um livro chamado Influence, que em português traduziram gatilhos mentais. As armas da persuasão, perdão. Ele que cunhou o termo gatilhos mentais. E ele estuda os princípios do comportamento humano, o que faz uma pessoa dizer sim em vez de dizer não. Então ele fala, olha, é o gatilho mental da autoridade, é o gatilho mental da reciprocidade, da escassez, da prova social e assim vai. E quando você domina os gatilhos mentais, no mínimo, e daí a gente já tá falando do terceiro C, tá? Que é o convencimento, é mais avançado. No mínimo, você usa para se defender, então você não cai. E em segundo lugar, você usa para transmitir as ideias que importam, que é o que eu prego. Eu não prego golpe, gente, pelo amor de Deus, eu não ensino ninguém a ser golpista. O que eu ensino é o maior problema da humanidade hoje, na minha humilde opinião, é comunicação. Por quê? Porque a gente tem muito problema. É guerra. É inteligência artificial, sei lá, que vai dominar o mundo, vai virar Skynet do Exterminador do Futuro. É desemprego em massa que isso vai gerar. Meio ambiente sendo exterminado. Pobreza e miséria mundial. Enfim, tem muitos problemas. Refugiados. Só que, na minha humilde opinião, comunicação é o maior deles. Por quê? Porque
Porque nós temos pessoas com más ideias e uma boa comunicação, e pessoas com boas ideias e uma má comunicação. E as boas ideias não estão vencendo o debate. E é por isso que a gente não resolve nada. Só que, se nós armamos os cidadãos com as armas da persuasão, se todo mundo sabe defender as suas ideias de forma clara, confiante e convincente, eu acredito que as boas ideias vão se sobressair naturalmente. Por quê? O Aristóteles, ele já falava assim, 2000 anos atrás, um pouco mais, escreveu um livro chamado Retórica. Ele falava assim, para você ser hiperpersuasivo, tudo que você tem que fazer é usar o ethos, o pathos e o logos. O ethos é credibilidade e autoridade, o pathos, paixão e emoção, e o logos, razão, lógica. Então ele já falava assim, você quer convencer as pessoas? Muito fácil. Passe confiança, emocione as pessoas e faça sentido. Só que, se todo mundo fala bem, se a comunicação está empatada, se o ethos e o pathos estão empatados, o logos, a razão, a lógica, a verdade vai se sobressair. E a gente vai resolver os principais problemas da humanidade. Então isso faz parte do meu propósito, é por isso que eu ensino comunicação oratória, porque eu acredito que isso que vai ajudar a gente a sair desse buraco. Criar anticorpos, assim, né, na sociedade, né? Contra, porque também tem muito se fala sobre os psicopatas que têm um talento muito grande para convencer pessoas, justamente pela falta de empatia, e eles tendem a prestar ainda mais atenção do que as pessoas normais ali, que estão vivendo, que se conectam com as dores das outras pessoas, que é o jeito normal do cérebro de funcionar. E os psicopatas ganham tanta vantagem nesse mundo, assim, nesse mundo com pouco conhecimento difundido, porque eles acabam conseguindo pegar essas ferramentas e usar de uma forma totalmente responsável ali, né? Sem menor culpa, comprometimento, sem culpa. Isso é uma coisa muito, muito grave, assim. Eu fico pensando, assim, com a minha filha, assim, como é que eu vou preparar minha filha para sobreviver, para crescer, se desenvolver nesse mundo cada vez mais... Você já tem filhos? Cada vez mais... Eu ainda vou casar. Então eu vou casar, aí eu vou ter um filho daqui de repente, eu acho que 3 anos. O fato de você virar pai, assim, pelo menos aconteceu comigo, me conectou muito mais, assim, com o futuro e com as gerações passadas. Outra coisa que me ajudou a entender um pouco mais das minhas origens foi quando eu fui tirar meu passaporte italiano. E aí eu comecei a buscar mais, porque o brasileiro também não tem tanto essa cultura de É do lado conhecer... de pai ou mãe? O italiano? Do lado paterno. Tá. Lado materno eu sou libanês e espanhol. No lado paterno, italiano, Legal. Espanhol e português. É uma vira-lata bem brasileira. Mas o que eu tô tentando falar aqui é que a gente se conecta mais com as gerações passadas e gerações futuras, o que te coloca também numa pegada de cidadania, porque, né, automaticamente você está conectado com o passado e com o futuro, você fica mais conectado com a civilização, com os valores que você quer passar adiante. E aliás, a ideia desse podcast foi justamente isso, assim, né? A gente conseguir estruturar isso nessa passagem de bastão de uma geração para outra, essa parte complementar de uma geração ensinando a outra, o que é de fato a essência ali da família, né? Da família Nagli, o que a gente quer passar para a próxima geração ali da família Nagli, quais são os erros que a gente quer encerrar, quais são as virtudes que a gente quer passar adiante. E eu acho que é muito isso que você falou, assim, tem tudo a ver. Expliquei isso de uma forma muito caótica. Eu achei muito bonito. Pegando um gancho nisso... Lembre-se que ele fala, ele tem técnica. Eu achei isso muito bom. Já é a primeira metade. Aí vem a parte... Mas olha só, eu tô diante aqui de duas pessoas que são profissionais de comunicação. Então, temos uma jornalista com 50 anos de vivência e temos um ator profissional, literalmente. E você tem uma filha pequena. Eu queria pedir um favor para a próxima geração e para a humanidade como um todo. Se vocês fossem dar uma única dica de comunicação para a nova geração, então a galera que tá vindo agora, então, por exemplo, a sua filha, uma dica de comunicação mesmo, que vocês veem que eles estão pecando nisso. Fala, gente, melhor isso aí, pelo amor de Deus. O que seria? Começando então pela Leda. Seria assinar um compromisso com a verdade.
Porque eu acho que falta verdade nesse mundo caótico que a gente está vivendo, sabe? Falta compromisso e falta verdade. Então, o compromisso com a verdade ajudaria muito a melhorar a qualidade da comunicação, porque ajudaria as pessoas a serem melhores. Talvez uma preocupação maior com o conteúdo, com a essência, com a verdade do que você está falando, passando. Porque as ferramentas, você pode até... eu imagino que seja mais fácil você aprender a forma do que lapidar, refinar e... Do que lapidar o conteúdo. Porque hoje em dia, eu acho, as pessoas... Eu não sei como é que você vê, mas eu quero saber como você vê. As pessoas mentem muito. Não é? Essa coisa de não ser verdadeiro mesmo. De ficar em cima do muro, não conseguir assumir uma opinião, sabe? Uma ideia... Não sabe, porque a pessoa, para agradar todo mundo, para não ser cancelado, para ser aprovado e gostado, faz muita concessão, né? Tem os mentirosos e tem os extremistas. Outra coisa que a gente vê na nossa sociedade hoje é a polarização. Que eu acho bizarro. E que não diminui nunca, né? Desde 2018 que a gente tá nessa. Você vê uma pessoa que você não concorda com você nesse ponto. De repente, invalida 100%. Eu acho muito louco. Por exemplo, vou dar... Uma das técnicas seria procurar o que você tem em comum com o outro, né? Apesar da sua... Você tem divergências. Se todo mundo pensasse assim... alguma coisa você tem em comum com a pessoa. Às vezes você tem 99% em comum e 1% de divergência, você foca no 1%. Mas pessoalmente, as pessoas tendem a ser mais empáticas pessoalmente do que digitalmente, né? Por causa e até porque a humanidade não tinha um hábito digitalmente você está protegido pelo anonimato. Os guerreiros do Twitter. Mais ou menos. Hoje em dia não tem mais anonimato. Tá bem menos comum do que sei lá, 5, 10 anos atrás. Mas, vou dar um exemplo que você sofreu com isso também. Pronto, polêmica do Léo Lins. Sim. Então, o Léo Lins está lá. Pronto, polêmica. Você pode ter uma opinião a favor, uma opinião contra. Léo Lins postou uma foto e daí eu fiz um comentário em apoio, e só força, comentei força e 2 palminhas. O Duda também. Não sei se você viu. Né, Não vi, tô por fora da polêmica, mas eu comentei também. Aí eu vi o comentário. Comentou? Comentei. Eu vi o comentário do Duda. Aí o Duda sofreu a mesma coisa que eu. Eu nem vi. Você não viu? Que bom, vou saber agora. Você vai saber agora. O Duda não presta atenção nisso. Eu não sofri porque eu nem leio os comentários. Ele transcendeu. Eu leio todos os comentários. Eu já sofri muito mais. Eu melhorei muito nisso. Mas eu sofri mesmo. Eu li o meu... Não, mas esse por acaso eu não vi. Vou saber agora. O que acontece? E como é que era? Olha, você pode achar piada do Léo Lins de mau gosto. Você pode odiar o Léo Lins. Eu, pessoalmente, não concordo com 8 anos de prisão. Daí tá tudo bem. E é a minha opinião. Só que daí, cara, eu comentei apenas força e 2 palminhas no post do Léo Lins. Uma enxurrada de gente falando assim, parando de seguir em 3, 2, 1, perdeu um seguidor, não sei o quê. Aí veio uma pessoa e comentou assim, caramba, galera, por conta de vocês discordarem do Giovanni neste ponto, você tá deixando de aprender comunicação oratória com ele por conta simplesmente desse ponto de divergência. Quem que vocês concordam 100%? Me encontra uma única pessoa. Você concorda 100%, tá errado. Não existe isso. Eu acho que nem existe. Eu acho que você tem razão. No caso do Léo Lins, eu não tenho a menor paciência para aquelas piadas dele. Realmente não tenho. Eu não tenho muita paciência para piada. Mas vamos combinar. E para o Léo Lins, eu até gosto do Léo Lins, sabe? O Léo Lins, eu falo, legal, Léo Lins. Mas eu não vou prestar atenção. Não vou prestar atenção nas piadas dele. Ele é meu amigo. E não gosto dessa coisa de falar, de fazer piada do jeito que ele faz. Não é o tipo de piada que eu gosto de ouvir. Como consumidora de humor. Como consumidora de humor, não é o meu perfil. Mas o cara botar 8 anos de prisão pro cara é um absurdo total. Às vezes é mais que matar alguém ali, matou alguém. Total, não dá pra concordar, não dá pra ficar calada, né? Eu falei com o Duda, a gente tinha que entrar nisso. E acabou que eu não entrei, porque eu não achei nenhum lugar pra entrar. Quer dizer, eu gostei do que o Danilo falou. Eu gosto das pessoas sinceras. Eu tenho realmente um problema com a sinceridade. Você gosta do Danilo? Eu gosto do Danilo. E quando eu fui lá no The Noite, a primeira coisa que ele me perguntou foi, quando eu comecei a falar de rapport, olhando no olho, ele falou, cara, mas não atrai um monte de puxa-saco? Você não fica um puxa-saco, manipulador, não sei o quê? Porque eu tenho... Mas a gente identifica puxa-saco. Exato, né? Mas ele falava assim... Mais ou menos. Não, mas eu imagino que o puxa-saco ele vai refinando as suas técnicas. Porque assim, o Danilo é muito sincero, né?
Cara, ele vai falar o que ele acredita, ele Eu não vai dourar a acho- pílula. Você vê, eu identifico puxa-saco com muita clareza. Não, e agora eu te pergunto assim, tá, voltando E o pra que essa tinha pegada dizendo da... pro Duda? Ah, mesma coisa. Emoji de vômito, não sei Não, o quê. emoji de vômito eu acho uma coisa muito agressiva. Porque imagina a pessoa chegar na tua frente, E enfiar o vomitar dedo na na tua garganta cara. e vomitar na sua frente. Isso é muito agressivo e desproporcional. Esse emoji de Mas vômito... isso não é literal. Não, é mas só ele me uma figura de incomoda. Eu acho retórica. isso uma coisa muito desproporcional. Porque aí, até essa parte da comunicação tem, ao longo da pequena ética, como dizia O Fábio... o Fábio Arruda, das regras de etiqueta, né? Igual eu falo com a minha filha. Filha, palavrinha mágica, olha no olho, agradece, fala por favor, com licença, obrigado. E aí tem essa coisa da mesa, né? Você vai num restaurante, eu já fiz também aula de etiqueta por causa Quer de dizer que você personagem. domina a na novela. etiqueta? Ah, Não, eu por causa manjo. o Duda fez um curso com a Já fiz Dalal curso por Oscar, causa de maravilhoso. personagem, Por causa de do novela. É personagem uma que queria dúvida minha de fazer. etiqueta. Aham. Que a gente Eu não sei supera, se é porque a fake gente não news. sabe tudo de Eu etiqueta. não sei se é fake news ou se é verdade, mas eu ouvi falar Hum. que quando você tá nos ambientes muito, mas muito chiques, tá aqui o prato, tá aqui o garfo e a faca, que a galera come com o garfo virado. Não é assim, é tipo o garfo com a parte assim, côncava pra cima e coloca a comida na parte de cima assim. Vocês já viram isso? Ah, Não, não, isso aí eu acho que eu não não é cheguei uma, nesse não é uma ponto, não. convenção. Eu não chego não nesse aprendi, nível. eu como Mas tem aquela com coisa garfo de normal. o garfo vir até a boca e Ah. você Em não vez de fazer você assim. ir Mas não é o garfo ao lugar. contrário assim. Não. Tá. Eu, por Tá exemplo, bom. gosto até de fazer uma coisa que não é muito educada, assim, se for gabaritar, que é trocar pro garfo ficar na mão direita. É, Normalmente não é- ele é não é servido o- Ih, à mão caraca, eu esquerda. uso sempre o garfo na mão direita, não é? Aí você trocar mas é uma acho que não coisa é que chique, não é né, mal usar educado, o garfo. não Chique chega é a a ser uma faca na direita? grosseria, Então é o garfo aqui, aí eu corto aqui, É, assim. é. Caramba. não é? Eu acho que é assim. Até é servido Mas assim eu na não convenção. eu não sou realmente boa nisso. Quer dizer, sou óbvio, né? Sei aquelas coisas de... como é que é? Aí De tem fora um pra lado- dentro, ali, as É, talheres. aquele, de fora pra dentro e os braços, né? Como é que é? É, que tem Não, o aquela coisa cotovelo lá pra do... frente. Sempre, Nunca- às vezes e nunca, só que na verdade é sempre e o nunca é Sempre, só a mão assim. Às vezes... Você nunca esconde a sua nunca. mão. Nunca esconde a mão? É, porque isso, segundo a Dalal Oscar, que foi minha professora, parece que você tá, sei lá, você pode estar até mexendo nas suas partes íntimas, né? Meio, né? Não esconde a mão, bota Então, a mão é sempre assim. aqui, aí quando você tá comendo, tá fazendo alguma coisa e tal, mas a mão sempre descansa aqui, sempre na postura. Descansa... E sempre o garfo vai até a boca Isso e do não o garfo contrário. ir até a boca é A gente muito tende legal. a ir Porque junto, se né? você Pra vai evitar junto, fazer é lambança feio e pra tal. caramba. E eu tendo eu sempre como com o garfo na mão direita. Eu vou tentar inverter, então. Eu vou falar, ó, Duda Nail que me ensinou. Não, não fala não. Porque eu nem sei se tá certo. Não, porque Eles têm assim... que achar um professor de etiqueta pra você. É. Não, e Ou devem uma ter... palestra de etiqueta. Não, isso é que é muito doido de hoje em dia, porque as pessoas brigam. Então, por exemplo, professores de etiqueta deve ter um que fala que é assim, o outro que não é, isso é um absurdo. É igual Então, os médicos, né? Cada um fala um negócio. porque a internet meio que possibilitou que as pessoas se conectassem e a humanidade não tem consenso em quase nenhuma área da vida, né? Nada. Então, É uma divergência a gente fica atrás- cada vez mais perdido, assim. divergente, né? Mas eu te pergunto, quais seriam as técnicas? Eu comecei a fazer aula de teatro particular com a Camila Amado por indicação da minha mãe, que era uma grande professora e grande atriz. E aí, um dos exercícios que ela me passou, que até depois, quando eu comecei a também dar aulas de comunicação na internet, que para mim funcionou muito bem, que é a leitura em voz alta. Isso me ajudou muito na minha formação para eu ganhar mais confiança, para eu ter mais domínio ali sobre as palavras, a parte de falar, ler em voz alta como se fosse uma partitura Vamos ver sua musical. leitura em voz alta. Abre o livro. Do nada, é prova. Mas o que você indica para eu ir passando de forma lúdica e tal para minha filhinha, para ela ir já crescendo mais habilidosa, mais casca-grossa na comunicação? Muito legal sua pergunta. A leitura em voz alta já é uma dica excelente. Então coloca ela para ler, seja a Bíblia ou qualquer outro livro. Poxa, lê para mim, lê pro papai, eu quero ouvir. E daí ela vai lendo. Em segundo lugar,
não interromper ela ou fazer ela achar que a opinião dela não é importante. Incentivar ela a se abrir e mostrar, nossa, eu me importo com o que você fala. Fala, o que você fala é importante. Porque se ela nunca se sente ouvida, ela vai crescer com essa crença de que, cara, o que eu falo não importa, então eu vou ficar quieta. Agora, a criança que é incentivada a falar, ela vai ser mais bem-sucedida. Eu acho que no caso das unhas não seria incentivar muito. É um perigo. Tem que conter um pouco. Bichinha Ela já tagarela. Um amigo pelos meu vendo, vendo. Né, tem um amigo meu, na família dele tem uma cultura muito legal que eu quero fazer na minha família, porque eu achei muito legal. Eles têm uma espécie de apresentação familiar que todo ano, no Natal, cada membro da família tem que fazer uma apresentação para os outros. Do que você quiser. Pode ser uma pequena atuação. Pode ser um poema que você escreveu, você vai declamar. Pode ser uma música que você vai tocar. Não sei, mas você vai ter que fazer algum tipo de apresentação perante a família. Olha que ideia genial. É mesmo. Porque daí isso cria essa ideia de estou confortável com compartilhar esse meu talento para várias pessoas. E se você aprende isso desde casa, quando você for apresentar um trabalho na escola, você vai estar livre para apresentar bem, né? Entendeu? Você tá livre, né? E vai aumentando as horas de voo, né? Você vai praticando cada vez mais. E o quanto antes colocar no teatro. O quanto antes puder colocar em... Seja teatro da igreja, seja uma escolinha de teatro, seja teatro da escola. Mas teatro é uma coisa que simplesmente vai ajudar a falar bem em qualquer situação. E também esportes coletivos. O esporte coletivo vai ensinar desde valores como disciplina, como desconforto a curto prazo para ter um resultado no longo prazo, trabalho em equipe, liderança. Então existe toda uma ética do esporte que você aprende quando você está envolvido nesse trabalho coletivo. Então é uma coisa muito legal também. E para fazer palestra? Para você ensinar, você forma palestrantes, Isso. né? Pode falar alguns, não? Pode. Então vamos lá. Algumas pessoas são meus alunos, que as pessoas conhecem. Natália Biuti, Poliana, Cela, Thiago Reis das Finanças, Rafael Brandão do Fisiculturismo, Fabi Claudine e Sheila Castro do vôlei e Jennifer do avião. Sabe a Jennifer que viralizou do avião? Que sentava na janela e não saía da janela. Então, ela virou minha aluna porque quando ela viralizou, ela começou a ficar sendo criticada por conta da oratória. Ela fechou uma primeira publi com a Magazine Luiza. Eu lembro. E aí, cara, na publi ela não tanto inexpressiva. Gente, a tadinha ela era bancária. Ela caiu. Nada, foi um fenômeno nacional 2 milhões de seguidores né? em uma semana e fantástico 3 vezes. Imagina aí. E geralmente é por conta de um vídeo que você posta. Não foi nem ela que postou. Foi uma viralização contra a vontade dela. Foi muito louco. E aí ela, claro, aproveitou essa oportunidade. Hoje ela é influencer, saiu do banco. Só que ela foi muito criticada nesse início. Aí ela veio até mim e a gente deu um tapa ali na comunicação dela. Então esses são alguns alunos. Mas pessoas que querem palestrar, a gente já falado, né? Gente que quer ter palco, mas não tem história. Mas partindo do pressuposto que a pessoa já tem história, então o que eu pensaria? Você quer ser um palestrante? Envelopa um conteúdo que você tenha legitimidade para falar no formato de uma solução. A palestra meramente motivacional, aí eu vou lá contar sobre a minha vida, só funciona quando você é muito famoso. Então, por exemplo, se acho que pro Duda funciona. Se o Duda for em qualquer evento falar sobre a vida dele, funciona. Por quê? Porque ele é um rosto conhecido. Agora, a maioria das pessoas não é um rosto conhecido, gente. Então, vocês têm que ter algo a agregar. Você tem que ter um conteúdo. Você tem que passar algo que vai mudar a vida da audiência. O meramente inspiracional é bem raro, limitado no número de pessoas que conseguem fazer. Então, beleza. Você é bom nisso. Aí você soluciona uma dor numa empresa ou uma dor das pessoas com o seu método. Aí você escreve isso, você junta com a sua história. Então você tem que contar a sua história. Storytelling é a ferramenta de comunicação mais poderosa que existe. Se você não contar a história, o que você está fazendo? História, mais método, mais domínio de palco, você vai ter uma boa palestra. Agora, como que você evolui o ticket? Então, como que você aumenta seu cachê enquanto palestrante? Aí tem a ver com autoridade. Então, palestrante iniciante, vamos dizer assim, iniciante que sabe cobrar, porque tem iniciante que tá palestrando por R$500. Aí não é palestrante. Pelo amor de Deus, né? R$1.000 não é palestrante. Um palestrante iniciante precisa de 5 mil por palestra. 10 a 15 mil, palestrante que já é uma autoridade, um especialista no seu campo. 10 a 15 mil. Acima de 15 mil, celebridade.
é realmente uma pessoa muito reconhecida. Então, acho que tem muito seguidor, alguma coisa assim. A Natália Beauty, por exemplo, tem mais de 10 milhões de seguidores. O cachê dela é R$130 mil. Paulo Guedes, é 6 dígitos, grandes... Tem essa Poliana que você falou? Né? A mulher do Leonardo, sogra da Virgínia. Eu sei. Ex-sogra da Virgínia agora. Eu sigo um 365 dias com a Poliana, uma coisa assim, né? De vez em quando eu saio lá. No Instagram. Quando eu faço alguma coisa com ela, daí posta lá naquele Instagram. Pronto, a Poliana, ela tem uma história muito incrível. Porque... Qual é a história dela? Então, por muito tempo, ela ficou... Digamos, ela vivia à sombra do que ela poderia ser. Ela tinha uma questão de autoestima. Isso se reverberava até no corpo dela. Ela tinha muita espinha. Ela não se sentia feliz consigo mesma. Ela tinha vergonha. E como o Leonardo era uma pessoa muito estourada, muito carismática, estava em todo canto, ela se escondia. E ela não se achava bonita. E tinha Mas toda uma questão. você que fez ela desaparecer? Não. Ela veio pra mim num processo de se tornar palestrante, mas ela já estava desbloqueada. E daí foi acontecendo ao longo da vida dela. Primeiro, uma marca chegou pra ela e falou: vamos fazer uma publi? Aí ela, publi? Na verdade, começou quando ela começou a aparecer nos stories da Virgínia. Então, ela começou a aparecer nos stories da Virgínia e daí ela começou a ganhar seguidores. A Virgínia é um fenômeno, né? De comunicação atual, né? A galera fica louca quando eu falo isso. Tem gente Pois é, me explica por que ela é um fenômeno. Exato. A eficácia... Ela é, mas por quê? A eficácia da comunicação depende do resultado. Então, a minha filosofia é essa. Tem gente que fala, fulano fala bem. Tá, mas qual que é o resultado dessa pessoa? Porque se ela fala bem, ela tem resultado. Seja de faturamento, seja de seguidores, seja de alguma coisa, ela tem que ter resultado. E o resultado da Virgínia é inegável. Ela tem o quê? 60 milhões de seguidores? Então, ela sabe se comunicar. É que... Eram 53, né? É alguma coisa assim. É que o que dá um piripaque na cabeça da galera é que eles têm um modelo de comunicação que é o que eles acham que é o certo. Não existe jeito certo, é o seu jeito. Então, assim, se você não fala com uma comunicação com sotaque de Brasília, um sotaque de São Paulo, uma coisa meio William Bonner, com uma dicção perfeita, locução de rádio e tudo mais, você não é um bom comunicador. Sendo que isso mudou com a internet. Então, perceba o fenômeno Juliette, o Whindersson Nunes, a própria Virgínia, que são pessoas que têm sotaque, são pessoas que têm uma comunicação que não se enquadra nos moldes tradicionais quando a gente tinha o monopólio da comunicação de massa da TV. Então, quando tinha lá apenas os atores falando de um jeito e os jornalistas, então, boa comunicação é isso, tudo que fala diferente disso não funciona. Só que aí veio a internet. A internet democratizou isso. E as pessoas começaram a privilegiar quem fala como eles. Então, gente, olha, a Virgínia é como eu, ela fala como eu, ela comete vícios de linguagem, ela é assim, ela mostra a vida dela, não é perfeita. Então, mudou o paradigma, não é mais a comunicação perfeita, é você ser autêntico e mostrar que você erra também, humanizar. Então, ela é uma pessoa que domina como ninguém essa nova comunicação, que é mais autêntica e mais humanizada. Doideira, né? Muito doido. Eu tô nessa fase Abraço, agora... Poliana. Saudades. Eu tô nessa fase agora de estruturar palestras para montar os meus produtos, assim. Porque eu, por exemplo, sou meio enrolado com tempo. Às vezes eu me perco. A minha mãe sempre fala, quando eu comecei a dar mais entrevistas... Você pega uma amizade com aposto. Você abre muitos apostos, meu filho. Porque o aposto dificulta o seu raciocínio. Você tem que estar muito firme no raciocínio para você abrir um aposto enorme e voltar pro ponto. Tá. Abre muitas janelas, né? O aposto é o entre vírgulas do texto escrito, né? Isso é um nome. O texto escrito é mais ou menos fácil de você retomar, né? Na oratória a gente chama isso de prolixidade. É quando você fala muito e acaba até divagando e não vai direto ao ponto e não é assertivo. Mas vou te dar, então, dois truques. Boa. Pra você lidar com prolixidade e com gestão de tempo. Vamos lá. Primeiro, assim, prolixidade. A pessoa prolixa é a pessoa que fala muito, não fala nada, dá o maior rodeio do mundo pra falar uma coisa simples, não consegue ser direto ao ponto, sintético, não tem assertividade. Como que você supera isso? Em primeiro lugar, tenha um objetivo claro do que você quer comunicar. Que a pessoa prolixa, ela não tem certeza do que ela quer falar, então ela acaba falando de tudo. Tem um objetivo. Definir qual é o objetivo, foca no que é mais importante. Então, legal, você tem esse ponto. O que é ir direto ao ponto? Primeiro você tem que ter um ponto, aí você vai direto a ele. Você não fica arrodeando, você não foca em coisas irrelevantes. Foca no que é importante. Imagina que você vai falar com alguém e essa pessoa está num elevador com você, a porta do elevador abriu e essa pessoa está saindo. Qual que seria a coisa mais importante que você precisa que essa pessoa lembre? Começa por aí. Foca no mais importante e ajuda a ter uma boa estrutura. Então, tudo que eu vou falar em palestra, eu estruturo de um jeito mnemônico. Ou seja, de um jeito fácil de memorizar. Exemplo.
aqui o meu livro, Como Falar Bem e Ficar Rico, ele é estruturado na minha metodologia principal, que são os 3 Cs da comunicação. Se eu vou dar uma palestra e eu vou falar dos 3 Cs da comunicação, perceba que ela já tem início, meio e fim. E eu posso até dar um pequeno desvio, mas eu sei que os 3 Cs da Você comunicação vai voltar lá para funciona terminar. como uma rodovia. É uma coluna um foco, vertebral né? ali. É uma linha mestra. É a coluna Entendeu? vertebral. Então você pode ter o seu método. Eu já dei palestra de 8 horas seguidas sem slide e já fiz podcast de 6 horas. Inclusive foi o PrimoCast. Foi o mais longo da época. Por quê? Porque eu tenho várias Mas como é que foi estruturas uma palestra de mnemônicas. 8 horas? Agora eu fiquei curioso. É muito fácil. Quer dizer, Não, mas qual era o contexto dessa palestra de 8 horas? uma Era pessoa imersão? contratou uma palestra minha de 3 horas e daí eu fiquei falando, falei, vocês estão gostando? Posso continuar? Isso, continua. Aí eu fui continuando. Aí deu 11 da noite, aí o outro falou, gente, vai precisar encerrar. Daí tinha dado 8 horas de palestra. Eu falei, gente, vou precisar resumir aqui então no final. Mas qual que foi o truque pra dar uma palestra de 8 horas sem slide? Diga-se de passagem. Foi intercalar conteúdo, histórias e práticas. Então, por que a galera não cansava? Porque tinha dinâmica. Eu fiz campeonato de trocadilho, campeonato de oratória, era muito engraçado. Histórias, pra deixar a galera envolvida emocionalmente, e o conteúdo sempre estruturado. Então, eu tenho tantas estruturas aqui na cabeça, por exemplo, os 3 Cs da comunicação. Mas para um iniciante, qual é o tempo da palestra? É o tempo que a pessoa depende te do der. mercado, né? Porque, sei lá, tem o mundo corporativo deve ter um modelo mais específico, sei lá. Geralmente é coisa de 45 40 minutos a 1 hora. A regra. Tem algumas mais curtas e algumas mais longas, mas diria 40 a 1 hora. Regra de gestão de tempo. Não é uma regra, não é uma sugestão. Costuma estourar o tempo. Tem um jeito de melhorar isso? É 2 coisas. Primeiro, regra dos 9 décimos. O que é a regra dos 9 décimos? Foque em usar 90% do tempo. Se você tem 1 hora, treina e ensaia conseguir entregar esse conteúdo em 54 minutos, que é 90% do tempo. Porque aí, quando você for lá, Depois você ganha uma margenzinha pra mesmo se brincar você se depois. empolgar, responder uma pergunta a mais, contar uma história a mais, termina no tempo. Nesse tempo de 1 hora está incluído a pergunta? Não, às vezes, é que eu, por exemplo, quando eu vou depende do palestrar, modelo, eu sou bem interativo. Então, eu tô do nada assim, e ando e converso com as pessoas, é meio louco. E uma segunda dica, essa aqui é de ouro. Você vai ter o encerramento da sua palestra. Saiba quanto tempo dura o seu encerramento. Então, vamos dizer que a história final, que é tipo uma sequência no final. Quando você começa a contar essa história, você encaixa a história bem emocionante, uma frase de efeito, muito obrigado, bum, palmas. Isso aqui você sabe que dura 5 minutos, porque você já ensaiou, o cronômetro é 5 minutos. Aí você tá de olho no tempo. Se faltam 10 minutos e você ainda tá no meio da palestra, você sabe que você tem que dar uma corrida para chegar faltando 5 minutos e poder iniciar o seu encerramento. E como é que você vai fazer? Você leva um cronômetro? Geralmente, fica nas lá, palestras, tem um retorno pro palestrante. É. Entendeu? Então, isso é um truque. Por quê? Porque daí você encerra sem pressa, perfeitamente. E a única coisa que você tem que fazer é ter jogo de cintura de adaptar. Caramba, já que você faz um cálculo mental rápido. Tem mais 5 minutos antes do encerramento, falta tanto, eu vou cortar esse conteúdo e vou resumir essa história. Só que você faz isso mentalmente bem rapidamente. Daqui a pouco você já tá com aquela cancha ali de palco, já tá em casa ali, né? E já vai conseguindo fazer esses improvisos ali. Você vai brincando mais com o tempo, com a estrutura. Né? E uma De dica forma final mais livre. é: só quem tem licença poética para estourar o tempo é gente ou muito famosa, ou quando a pessoa é o principal nome do evento. Então imagina que você contratou um palestrante extremamente renomado, custou mais de 200 mil para trazer esse cara. Esse cara tá na principal divulgação. Aí esse cara ele ia lá dar 1 hora de palestra. Aí ele resolve falar, gente, eu gostei tanto de vocês que eu vou dar 2 horas. Ele tem licença poética, porque ele tá realmente fazendo uma doação para todo mundo. Agora, tem palestrante que é iniciante e aí se empolga, não, vou dar 1 hora não, vou dar 3 horas. Aí atrapalha o cronograma do evento inteiro. O último palestrante se ferra, fala meia-noite pra ninguém. Então, pra ter empatia, qual que é a principal regra? Cumpra o tempo. Cumpra o tempo, licença poética pra estourar, raras exceções, se você for muito famoso. Tem que ter slide? Não, eu não uso slide, por exemplo. O slide tem o jeito certo e o jeito errado de usar. O jeito errado é como uma bengala, como uma muleta. Então você usa não como um auxílio visual para a plateia para aumentar a sua didática. Você usa porque você não domina o seu conteúdo e sem o slide você não lembra do que é para falar. Então pra tem gente que colar, faz assim. né? O cara vai Pra se colar. surpreende com o próprio slide. Oh, que legal. Então, e pior, quando tá nesse nível, fica lendo o slide. Não é para ler slide.
Qual que é o jeito certo? É como auxílio visual. E quando você para pensar nisso, o seu slide ele vai ser composto não por grandes partes de texto, mas muitas vezes é uma frase, é uma imagem, é um vídeo. Então fica uma coisa mais clean, menos é mais simples. E quando eu não... Por que eu não uso slide? Porque eu faço o que eu falei pra vocês. A estratégia mnemônica. Então, eu já sei a estrutura. Decore a estrutura e aprenda o conteúdo. Eu não recomendo decorar a palestra. Tem gente que fala assim, Giovanni, eu redigi aqui minha palestra inteira. Eu falo, começou errado. Não é pra redigir. Porque daí você fica na tentação de decorar palavra por palavra e essa é receita pra dar errado. Porque daí você esquece uma palavrinha, perde a conexão das ideias e colapsa. O truque é aprenda o conteúdo, estude mais do que você vai ensinar. Tenha energia de reserva. Você tem que ter conteúdo de sobra. E decore a estrutura. Então, eu sei que eu vou entrar desse jeito, eu vou falar os 3 Cs da comunicação e no final vou falar essa história. Pronto. Decorei a estrutura. Só que eu tenho tantas estruturas na minha cabeça. Então, os 3 Cs da comunicação. A tríade da oratória. As 6 joias do infinito da viralização. O método do FBI e da CIA para falar bem em público. O método HEAR de networking. E assim vai, que é conteúdo infinito. Então, decora a estrutura e aprenda o conteúdo. Muito bem. E faça a palestra. Não, eu vou fazer mais palestras Você agora. tinha que fazer. Eu Tá vou na fazer. sua hora de fazer. Sobre o que? Eu tenho vários para te recomendar. Sobre o que é a sua palestra? Cara, sobre também técnicas de comunicação, soft skills, coragem. Agora eu quero pegar essa história da luta com o Popó Boa. e colocar isso para dar um tempero especial falando sobre a coragem. Porque também, timidez, né? Eu comecei a fazer cursos, já o Viva Bem com a Timidez, é um método que eu criei também, sobre como você usar as ferramentas da linguagem, as técnicas de comunicação, de artes cênicas, para você, de fato, se sentir uma pessoa mais forte e conseguir, né, sem perder o conteúdo, passar a mensagem de uma forma interessante, clara, e você atingir seu potencial máximo. Aí tem toda a estrutura ali. E aí eu quero pegar um pouco dessa história do Popó e contar como é que foi essa aventura de subir no ringue, enfrentar o super campeão. Tem que ter uma conexão entre subir no palco ou subir para frente das câmeras, aparecer na frente das câmeras, que é o Viva Bem com a Timidez, com a luta, né? Eu acho que tem 2 pontos aí que ele podia conectar, as né? pessoas que estão tímidas, ela abrir a boca e começar a ser o centro das atenções, mesmo que por 1 minuto é quase como enfrentar... Dá pra você fazer uma palestra, por exemplo, vença a timidez ou enfrente a timidez, que é você lutando com o Popó lá, e você fazer uma analogia entre a luta contra a timidez e a luta de falar em público e a luta real que você fez. Daí você faz um paralelo disso durante toda a palestra, ainda faz a palestra com... Você leva um momento de luva de boxe, aí você chama alguém da plateia, coloca a luva de boxe nela e você ensina alguns movimentos de boxe. Então dá pra fazer um monte de coisa interativa. Ficava legal. Boa ideia, Então, a minha boa consultoria ideia. é exatamente isso. É fazer uma palestra... Aproveita A gente pode criar um conteúdo junto também, né? Você me vou te passar ensinando, o Pix, me porque- treinando pra fazer a palestra. Mas, e ó, a gente antes- gravar esse conteúdo todo pra botar no canal. Vamos fazer? Pode ser uma coisa Uma legal, uma palestra do Zé, você aventura. vai ser meu case. Então a gente vai fazer uma palestra vencedora. Top, gostei da ideia. Gostei disso também. Parabéns pra vocês. Mas ó, olha pra câmera. Então eu quero que você faça um pitch de 30 segundos ou de 1 minuto para uma empresa contratar a sua palestra porque os colaboradores daquela empresa precisam. Então, vamos lá. Venda a sua palestra para aquela câmera. Puta, agora eu fiquei... É porque tem que fazer uma coisa legal, né? Na tua presença... E isso é uma coisa que eu ia te É só perguntar e usar os acabei 3 Cs da esquecendo. comunicação. Clareza, confiança, convencimento. Então eu vou te dar meu livro de presente. Ah, valeu. Daí da próxima vez, daqui uns anos... Não, isso é uma coisa que eu queria te perguntar e eu tava esquecendo. Você sente que o fato de você ser uma autoridade na oratória... Intimida os outros. Deixa as pessoas Eu que fora tô da zona de intimidado conforto? com uma jornalista com 50 anos de experiência aqui. Não, porque como você é um especialista, as pessoas, na presença de um especialista, elas funcionam de forma diferente, né? Seria a síndrome do jaleco branco na pessoa que vai fazer um exame médico, vai medir a pressão, é só de estar na presença do médico, a pressão dela muda. Então, a pressão que o cara tá medindo não é necessariamente a pressão normal ali da vida dela. Mas acontece, eu recebo muitos feedback. Não, Giovanni, porque você aqui me deixou nervoso. Eu sinto que você tá me analisando. Spoiler, eu raramente analiso alguém que não me pede pra analisar. Se você falar, me analisa, eu te analiso. Se não, eu ligo outra habilidade que é conexão.
Inclusive, quando você quer se conectar com alguém, você vai ficar analisando a oratória dela, é contraproducente. Porque daí você fica prestando atenção no tique em vez de ficar prestando atenção na mensagem. Entendeu? Então aqui eu tô zero julgamento. Mas dica: tenha um comercial de 30 segundos. O que é um comercial de 30 segundos? É quando você consegue, de forma rápida, falar o que você faz, qual que é a sua autoridade para fazer isso e qual que é a importância disso. Qual que é a sua... E quando você faz isso, você consegue se vender nos lugares mais facilmente. Então, imagina que tem vários empresários aqui assistindo o seu podcast e que, com certeza, contratariam a sua palestra. Só que, para isso, eles têm que ser convencidos da importância dessa palestra. Entendeu? E não precisa ser super elaborado. Só segue esse formato. Você vai falar seu nome. Tem isso que você falar o nome. Sou o Duda Nagli. Aí você vai falar o que você faz. Então, você vai falar: sou palestrante, ator palestrante, não autoridade. E aí você fala: eu ensino pessoas a... Diz isso aí. E por que isso é importante? E manda essa mensagem rapidamente. O comercial de 30 segundos, a ideia é que a pessoa fala assim: nossa, que legal, conta mais. Porque na vida real você tem pouco tempo para convencer os outros. Então você tem que saber encantar em pouquíssimo tempo. Então vamos lá. Agora sem pressão. Agora é minha vez. Mas manda lá o recado de por que as pessoas deveriam contratar a sua palestra. Bom, eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, influenciador e um entusiasta da comunicação. Eu aqui, como apresentador de podcast, eu sou um generalista que acredita muito no poder da conversa para tornar comum, comunicar é tornar comum, esse conhecimento de uma forma rica, edificante. E basicamente eu peguei 25 anos de experiência como ator profissional e traduzi isso de uma forma simples numa palestra, num treinamento leve, porque eu acredito muito também na parte do entretenimento como forma de tornar comum, entreter é envolver. E acredito que essa palestra pode te ajudar de uma forma mais clara a não ter que fazer cursos de teatro e ficar 20 anos trabalhando como ator para conseguir tornar mais clara a comunicação. Então, eu acho que essa minha experiência pode poupar muito esforço para você atingir seu potencial máximo de uma forma leve. Palmas! Saiu. Ó, um ajuste aqui. Não fala eu acho. Fala, tenho certeza. Eu acredito, né? Acredito, pode? Se quiser, acredito, é o intermediário. É melhor ainda, tenho certeza. E eu tenho certeza que você vai ser outra pessoa depois dessa palestra. Em GG. Eu acho que é bom. Outra coisa, eu gostei desse número que você usou. 20 anos é a sua experiência? Tem 20 anos? Não, eu tenho de carreira como ator profissional 22 anos. Usa isso. E fora os anos que eu fiquei estudando antes de começar a trabalhar, né? Então, dá pra gente juntar tudo isso em quantos anos? 25. Então você fala assim, ó: eu condensei 25 anos de experiência de atuação, estando nas maiores novelas e filmes do Brasil, para te passar o passo a passo, simples e validado, para você se tornar o melhor comunicador que você pode ser, vencer a timidez, tá acabando com a sua vida, com a sua carreira, tudo isso de um modo leve, envolvente. Se você quer a palestra Enfrente a Timidez com Duda Nagli, ator, empresário, influenciador da sua empresa, se inscreve aqui no formulário. Vou pegar essa copy e vou gravar. Na época que eu tava lançando o curso, aí eu gravava tipo 90 copies, né? É um inferno esse negócio, né? Pra YouTube, pra Facebook, pra anúncio de Instagram. Aí você vai gravando um atrás do outro, assim. Era essa fase, eu perdi um pouco da sensibilidade, desse pudorzinho, sabe? De vender o peixe com a prática. Aí depois meio que enferrujou de novo e eu voltei a ficar mais sei lá, mais sensível, sabe? A essas coisas. Mas agora, conversando contigo, me ativou de novo Ótimo. Essa frequência, essa vontade. Mas eu gostei do conceito do box. Então já fica nisso, cara. Vai ter luva de boxe, vai ter som de ringue. Então imagina que você tá falando lá, pessoal, você passa um vídeo do Rock Balboa pra animar a galera. Aí você vai falar assim: gente, a vida é um ringue. E no ringue da vida, você tem que vencer a timidez. Porque quando toca o sino, você tem que estar de pé. Você não tem que deixar a timidez te vencer. Pô, cara, dá pra pular muita coisa. Muito bom isso. Muito bom. E obrigado por ter vindo. Verdade. De ter conversado com a gente, ter compartilhado esse conhecimento, essa tua experiência.
Foi muito bom, muito obrigada. E eu que agradeço pelo convite. Posso dar 2 presentes para vocês? Opa, claro. Deixa eu pegar aqui, ó. Gente, trouxe aqui o combo do El Professor. Tô muito honrado, porque esses 2 é desse ano. Eu só posso falar isso a partir desse ano. Que é o livro que eu prefaciei e o livro que eu escrevi. Então, começando pelo que eu prefaciei, pense rápido, fale melhor, como se comunicar bem em momentos de pressão. Então, por exemplo, quando eu falei, vai, faz um pitch aí. Opa, é um momento de pressão. Esse livro do Matt Abrahams, que é um professor de Stanford, ensina como que você se dá bem nessas situações. Aí eu tive a honra de prefaciar. Muito legal esse livro. Então, presente pra vocês. Obrigado. E esse livro aqui, poxa, o que falar? Eu sou suspeito. Mas como falar bem e ficar rico? A metodologia infalível para se destacar e convencer qualquer E pessoa. você ficou rico? Olha, rapaz, estamos atrás da fortuna. Mas a riqueza naquele conceito já tem. Mas o falar bem e ficar rico ensina a metodologia completa dos 3 Cs da comunicação que eu falei para vocês. Sim. Então, você aprende a perder vício de linguagem, melhorar a dicção, não ser prolixo, adaptar seu vocabulário, perder a timidez, aumentar sua autoestima, aprende a contar histórias, a se conectar, a usar a linguagem corporal. Tudo isso em um único livro dessa grossura. Então, é um manual descomplicado do simples ao avançado de oratória. Então, muito tudo bem. Isso para vocês. Então, de presente, o como do professor. Já tá à venda? Já tá à venda na pré-venda até 10 de julho. Até 10 de julho de 2025 é a pré-venda desse aqui. Então, você vai comprar para chegar daqui a pouquinho. Mas daí você comprando na pré-venda, você ganha um bônus, ganha um curso comigo. E aí, a partir de 10 de julho, já vai estar nas livrarias, na Amazon, tudo mais para comprar. Ah, legal, parabéns. Então, Tenho certeza presente que pra esse vocês. livro vai, Parabéns e muito vai obrigada ter por uma ter projeção vindo. enorme. E Como é que as pessoas te encontram no Instagram, YouTube? Só jogar El Professor da Oratória, ELP, é o primeiro que aparece. E, inclusive, já dou a dica. Maratona no meu YouTube, que é um curso gratuito de oratória. então ficamos combinados assim. Então né? compartilhe também, porque parte da oratória de tornar comum é você justamente ter assunto em comum com as pessoas. Então já passa esse vídeo aqui dessa entrevista nos grupos da família, grupo de amigos, grupo de pais do colégio, porque aí esses assuntos vão entrando ali por osmose, vão pautando ali a conversa para você ter assunto interessante e tá na mesma página que as pessoas que você ama e que quer o bem, que quer que aprendam a dominar as técnicas da oratória. Tá né? certo. Então é isso. Valeu, até Valeu, a próxima. gente. Tamo junto. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias fórmulas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Glutamaster para imunidade, saúde do intestino. ômega 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. É, E o link está na descrição. Valeu!